você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo canal do YouTube. Muito bom dia, estamos chegando ao vivo a partir de agora com Anápolis em Debate, que é para discutir os principais temas de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Sua audiência é muito importante para nós e, afinal de contas, você é o mais importante nesse programa, onde vamos debater os mais relevantes temas. Aqui direto dos estúdios Sigma, né, com a produção do Samuel, do Lucas, da Leidiana, ao lado do nosso timaço de analistas e comentaristas. É muito bom ter a sua audiência e durante esse período ao vivo aqui você pode participar, mandar mensagens, interagir no programa, que é sempre muito bom. Posteriormente, você pode ver e rever quantas vezes quiser o nosso programa para poder comentar, compartilhar as ideias aí com os seus amigos e com os seus familiares. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso time, cumprimentando o nosso doutor, nosso camisa 10, nosso craque do microfone e do futebol. Estou falando do Pelezinho, doutor Fabrício Souza. Bom dia, doutor. Bom dia, Nilson Souza. Cumprimentar o líder, o Wesley Silva, nosso convidado, Ciro Miguel. Prazer muito grande recebê-lo. Léo de Anápolis, meu amigo pessoal particular, muito bom vê-lo aqui conosco. E, claro, cumprimento também ao ouvinte, ao telespectador do nosso programa Anápolis Debate. Doutor Afonso Celso está ausente hoje, né? Faz falta, Faz muita falta. Faz muita falta. Ele sempre, ao final do programa, o Nilson, ele invoca o Iô Jeremias, né? Isso. Eu vou fazer eu vou copiá-lo, mas eu não vou invocar o Iô Jeremias, fecha aspas. Livro do Jô, página 422. Vamos começar mais um programa de muito debate, muita informação e, claro, sobretudo, Nilson, com a participação do ouvinte. Sem dúvida. E o ouvinte pode participar, tá mandando mensagens aqui, através dos nossos canais, através do nosso chat ao vivo, pelo canal do Sigma, transmitido também pelos 7 Minutos, pela Planeta Água, né? Brevemente também pelo nosso site, né? Já sendo concluído aí pela nossa produção. Wesley Silva, bom dia, Wesley. Cumprimento você, Nilson Souza, cumprimento o doutor Fabrício, ele que é médico, ele que é biomédico, advogado, empresário. Você, Nilson, que nos fez falta no sábado passado, foi um programa de maior audiência ao vivo. É justamente porque eu não vim. Não, mas não é verdade. Você é muito bem. bem-vindo. Tivemos a presença aí do Fábio Maurício, ele que é engenheiro. Tivemos a presença também do doutor José Fernandes. Então foi um programa de muita interação e tivemos aí discussões que são relevantes para a cidade de Anápolis. Acredito que hoje também não é diferente. Nós temos duas figuras hoje aqui, exponencial, pessoas que conhecem a cidade, são nascidos, criados e fazem o dia a dia deles aí em valorização à cidade, as questões mais importantes, que é em defesa da população. Não costuma ficar em cima do muro os dois, não. Não, né? aí vai no futebol aí vai pra dentro mesmo. Palco viu? da Chico, da Vai pra Francisco. dentro, aí não tem esse negócio, Aí tem não. coro grosso. Estilo Júnior Baiano, quando jogava no Flamengo, estilo Júnior Baiano. Só no Aquela carrinho. chegada, Carrinho, tesoura. aquela chegada, né? Então quero cumprimentar o ex-presidente da Câmara Municipal, o ex-vereador Ciro Miguel Rosa da Silva, uma alegria tê-lo aqui. Também o Léo Batista, o Léo de Anápolis, ele que é presidente do DC, né? Ele que coordenou campanhas políticas, empresário, tem uma ligação forte com a cidade e tem feito um trabalho interessante. Depois ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, visitando aí a cidade, andando pela cidade. O Cirinho também não é diferente. Eu tenho acompanhado algumas postagens, alguns vídeos, né? Alguns comentários, alguns documentários feitos por eles. Eu acho que a cidade precisa acompanhar e entender que nossa zona de conforto ela só nos prejudica nesse momento. A cidade precisa de cada um de nós. Discussões, debates. Nós precisamos deixar fóruns. a nossa zona de conforto, Nilson, e partir para dentro. Se tem um momento que Anápolis, que uma cidade precisa do seu povo, é agora. E Anápolis já reagiu, Nilson, em outras oportunidades, e eu acredito que nessa também não será diferente. Acompanhe o programa das 9h30 até as 11 horas, Anápolis em debate, muita informação. Agradecer a técnica, né? Samuel, Lucas, Lidiana. Agradecer a todos vocês que nos acompanham pela revista Planeta Água, pelos 7 Minutos e também pelo canal Sigma, aqui no alto do Jamil Miguel, aqui próximo do Intercity Hotel. Estamos ligadíssimos com a cidade. É isso, fique à vontade para participar conosco, para sugerir a pauta, que você faz a pauta junto com a gente. Deixa eu cumprimentar ele, nosso amigo, advogado, economista, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Ciro Miguel. Muito bom sempre estar
ao seu lado aqui, Círio, bom dia. Bom dia, Nilson, bom dia, Wesley Silva, bom dia, doutor Fabrício, Léo Batista, todos que nos acompanham. Para mim é uma alegria muito grande voltar a esse programa, especialmente à medida que o calendário eleitoral se consolida para as eleições municipais desse ano. E nós, sem dúvida nenhuma, que somos agentes políticos atuantes do município de Anápolis, precisamos reagir. Anápolis já foi considerada, como Wesley bem disse, a capital democrática do estado de Goiás. E mais do que nunca nós precisamos da união de todos para que nós possamos fazer esse resgate administrativo e político que a nossa cidade tanto precisa. E depende, portanto, da atuação de cada um de nós. Então, eu já quero cumprimentar a todos, especialmente a produção desse programa, que sem dúvida nenhuma se torna a principal referência, a principal trincheira de luta daqueles que acreditam e daqueles que amam a nossa cidade. É isso, o Anápolis em Debate vai ao vivo até às 11 horas, então vamos utilizar muito bem esse período aqui para a gente discutir temas e você pode contribuir com o programa. Deixa eu cumprimentar ele, publicitário, né? Ele que tem feito um trabalho que tem chamado muita atenção na cidade, já está sendo chamado de guardião da saúde pública, o herói sem capa na cidade de Anápolis, Leonardo Batista, o Léo de Anápolis. Tudo bem, Léo? Bom dia. Bom dia, turma. Boa. Você está bom? Como é que eu faço para falar depois do Cirinho, hein, gente? Tem jeito. O homem fala bonito demais, né? Tem uma retórica boa. Nilson, tá bom? Tudo bem? Wesley, líder. Bom dia. Fabrício, eu chamo você de Fabrício. Claro. Belezinha. Como é que tá meu amigo Ciro Miguel? A luta. Pessoal de Anápolis, eu sei que esse programa é o programa de maior audiência, né? O programa semanal de maior audiência aqui na cidade. Então, quem nos vê, quem nos ouve, pessoal da técnica, é um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente debater e falar tudo de horrível e tudo de bom também, né? A gente tem que falar de alguma coisa boa, mas tudo que tem acontecido na nossa cidade. Principalmente, quero pedir o espaço e a atenção de vocês aqui para a gente falar um pouco da saúde e também das questões da educação e infraestrutura que estão acontecendo na nossa cidade. Quero abraçar aqui a equipe do Diário da Redação.com.br, que tem aqui na capa: fim de semana deve ser marcado por temperaturas altas e chuvas isoladas. A doutora Vanessa Vieira, que escreveu Anápolis, o eco do passado nas águas do Ribeirão das Antas e os desafios ambientais do presente. Doutora Vanessa Vieira, no seu artigo semanal. Convido vocês a irem lá, Diário da Redação.com.br também. Um jornal com a cara de Anápolis, trazendo assuntos independentes e discutindo aí o que é importante para a cidade de Anápolis. Nilson, só audiência recorde hoje aí no YouTube, viu? É? Olha aí pra vocês verem Coisa boa, vamos olhar. quantas pessoas ao vivo aí. Deixa eu fazer só um reparo, Nilson, esqueci aqui, fui indelicado, não cumprimentei ao Lucas, a Leidiane, ao Samuel, é a nossa equipe técnica que faz esse programa aqui. Essa é um programa de alta qualidade. Um grande abraço para vocês e muito obrigado aí pela atenção e pelo carinho que vocês têm com o programa Anápolis Debate. Essa turma é nota 10. Ô Fabrício, já aproveitando aqui a introdução sua, falar do futebol. Você que é o nosso camisa 10 aqui, hoje tem Anápolis e Vila Nova, né? Durante a semana, uma polêmica aí se haveria o jogo, o estádio Jonas Duarte, a gente sabe que está abandonado e não é retórica, não. Quem passar por lá sabe que o estádio está muito longe daquilo que já foi, né? Tá aqui o Círio, que é um desportista, já homenageou o ídolo da Anapolina. É um cara que usou o seu mandato para poder valorizar o esporte aqui na cidade. Mas o fato é que o Anápolis vai enfrentar o Vila Nova aqui. Você tem a falar sobre o futebol, de um modo geral, e a estrutura do estádio Jonas Duarte para receber atletas, para receber torcedores, nesse que é um dos símbolos da cidade, embora esteja vivendo dias de abandono. Bom, apesar de eu ter muito respeito aí pela Anapolina, por toda a diretoria, pelo torcedor, eu sou torcedor do Galo, né? Eu tive a oportunidade, Léo, na minha adolescência, de jogar pelo Anápolis, né? E me lembro muito bem de 1986 a 91, existia a Copa Guaranabrama, a Copa Suquita, pelo imortal e eterno Miguel Skeff, ele que sempre ele organizava com muito amor, com muito carinho, e tive a oportunidade de jogar essa época toda no estádio Jonas Duarte. A gente percebe que realmente, e aí a gente está falando de mais de 20 anos, né? Praticamente quase 30 anos,
a gente vê que o estádio Jonas Duarte hoje, infelizmente, há um problema muito grande estrutural, um problema que era para ser um estádio. Não falo que ele deveria ser uma arena, como tem tantos outros pelo Brasil, porque a gente sabe o custo disso, mas tinha que ter um cuidado maior com o estádio Jonas Duarte, né? Realmente. Uma sucessão de obras infelizes, né? Infelizes, rebaixa o gramado, aí depois começa uma coisa, aí faz eventos, sendo que a gente tem lugar de fazer eventos. Sim, o uso indiscriminado do estádio, a gente sabe a questão, né, do gramado, o quanto é delicado a questão, então sim, a gente sente muito, vê que realmente há um abandono no estádio. E do ponto de vista do futebol, eu torço muito pelo Anápolis, né, para a diretoria do Galo aí, uma diretoria guerreira que realmente faz com que hoje o Galo tem calendário, né, vai participar da Copa do Brasil esse ano, então assim, a gente fica muito feliz e torcendo que o Anápolis Futebol Clube tenha realmente um campeonato muito exitoso e que dê grandes alegrias para a grande torcida do Galo. Sírio, o futebol anapolino tem algo a comemorar? Levando em consideração como foi tratado os nossos clubes, as torcidas, nos últimos 7, 8 anos? Bem, Nilson, aí nós temos que lembrar a fala do próprio prefeito, para sintetizar tudo isso aí que o Fabrício disse. Na visão do prefeito da cidade, o prefeito Roberto Naves, o Jonas Duarte é um brinquedo para meia dúzia de pessoas. Então não compensa para a administração fazer nenhum tipo de investimento lá. Dessa forma, ele faz uma fala extremamente preconceituosa em relação ao futebol de Anápolis, demonstra o seu desconhecimento do que significa o Anápolis Futebol Clube, a Anapolina, para a tradição não só do futebol anapolino, mas do futebol brasileiro, do futebol goiano. Portanto, nós merecíamos, por parte da administração municipal, um respeito maior em relação ao futebol anapolino. Não só em relação ao Jonas Duarte, mas hoje você não tem nenhum programa esportivo, de iniciação esportiva nos bairros da cidade. Você falou que treinou no Anápolis na sua adolescência. Eu lembro das atividades que tinham nos bairros para as crianças praticar esporte, lá no Verão da Jaiara, com alimentação, iniciação na questão profissional, enfim, havia uma preocupação social com as crianças e aí, obviamente, exaguando na questão do esporte. Hoje, se você conversar com todas as personalidades do esporte especializado de Anápolis, que não são poucas, Davi Alecrim do handebol, Josmar do judô, Genivaldo Cacheta do atletismo, todos eles estão longe da administração municipal. Nenhum está contribuindo, porque uma cidade do porte de Anápolis sequer tem uma Secretaria Municipal de Esportes, sequer tem uma Secretaria Municipal de Cultura. Portanto, essa questão do Jonas Duarte é um exemplo claro do descaso da administração, do próprio prefeito, com as questões que são importantes para o crescimento de Anápolis, para o desenvolvimento de Anápolis e da população. O futebol de Anápolis, ele é o cartão postal da nossa cidade. Em todos os lugares que os nossos clubes vão, eles representam a nossa cidade. Infelizmente, o maior adversário do futebol anapolino é o próprio prefeito Roberto Naves. E o problema não é só agora. O Jonas Duarte está com esse problema, mas essa história de Arraiana prejudicou o Anápolis Futebol Clube pelo menos em 2 campeonatos. Ele foi obrigado a decidir classificação na Série D do Brasileiro jogando em Goiânia, longe da torcida. Portanto, lamentavelmente, essa é a realidade que nós temos hoje e não há uma solução. Descobriram agora, na hora que for acender a luz para começar o jogo do Anápolis hoje, que não tem energia, que os fios foram furtados. Agora, né? Agora, na hora de acender o refletor. Infelizmente, demonstra o descaso da administração Roberto Naves com o esporte anapolino, especialmente com o futebol profissional da nossa cidade. Wesley Silva, as luzes do Jonas Duarte estão queimadas só hoje ou está apagado já faz 7 anos? Eu quero fazer coro com a maioria e dizer que talvez seja nas últimas 2 décadas, o pior início de campeonato na estrutura física de uma cidade que merecia muito mais do que está vivendo. Uma reforma de ampliação há 10 anos que não se termina, o apoio físico que a prefeitura, como prestadora de serviço, poderia oferecer com qualidade, ela oferece o pior serviço, não tem nenhum indicativo de que isso vai melhorar. Então, é lamentável os times profissionais, a praça esportiva, que completou 40 anos. A nossa praça esportiva completou 40 anos. O Jonas Duarte completou 40 anos, está completando esse ano 40 anos. Em 65 o Galo foi campeão goiano, em 66 foi o craque de Catalão. Quando o Anápolis é campeão, hoje você pega em um estádio de 40 anos o time que fez uns bons campeonatos nos últimos anos. Que ano que a Rubra foi campeã, Wesley?
81, mas nos tiraram no, Que ano? no tapetão. Teve? 81. Ah, foi? Foi. Deu uma volta olímpica lá no Campeã Goiana? Goiânia. Quando? 82, 81. Ah, já mudou. Era 81. 82, 83, 74. Depois vamos falar sobre isso. Isso é igual o título do Flamengo de 87. Isso aí tem muito... E aí você pega, primeiro fomos ridicularizados pela imprensa de Goiás. Né? As imprensas, os cronistas esportivos criticaram. O presidente da federação criticou. Ela não tem como disputar o jogo lá em Anápolis. Aí começaram, primeiro ridicularizaram. Não podemos nem falar que o Anápolis jogou na segunda-feira, na quarta-feira, dando abertura no campeonato lá em Goiânia, porque não tinha energia à noite, jogou às 3h30 da tarde, não podemos falar, Anápolis, pode falar o mesmo, nós estamos correndo o risco de antecipar o horário do jogo, porque estamos sem energia. Então, para você ver o descaso, né, da parte do poder público, o que restou para o poder público? Fazer manutenção do Jonas Duarte, não deu conta. Não é descaso, é atrapalhada. É falta de trabalho. É atrapalhada. Porque dinheiro tem muito Sonceira. dinheiro. Olha, a prefeitura tem muito dinheiro, é bom, sempre a gente fala isso. Tem muito dinheiro a prefeitura, tem dinheiro suficiente para manter uma praça esportiva com qualidade, respaldar toda a área de esporte pelo restante da cidade, nos núcleos, nos bairros, e não faz. O pouco que tem é pela boa vontade do servidor público, que ainda faz porque gosta, mas sem apoio, sem incentivo. Então nós temos aí que agradecer primeiro a Deus, né, por nos permitir que o Anápolis está na primeira divisão, porque a Anapolina mais o Grêmio está na segunda. Mas pediu o torcedor. A Anapolina está onde? Na segunda. Na divisão de acesso. E pedir aí o torcedor que, mesmo com as dificuldades, vá, prestigie o seu time. O Anápolis precisa da vitória hoje mais do que nunca. Já perdeu o primeiro jogo para o Goianésia, se perder hoje já vai se complicar. E eu nem quero passar pela minha cabeça, doutor Fabrício, que nós não teremos um time nosso, né, na primeira divisão em 2025. Então, eu acho que nós temos que preocupar com isso, Sirim. Corremos o risco de não ter um time na primeira divisão. Então, é importantíssima a vitória do Anápolis hoje. A torcida vá, leva vela, né, compra aí a caixinha de vela, leva para o estádio, lampião, leva o que puder, lamparino, lanterna de telefone, carrega o seu telefone, leva o seu telefone carregado. Às vezes vai precisar de usar sua lanterna lá, mas vai, porque o Anápolis precisa ganhar o jogo. Péssimo, melancólico a situação do Jonas Duarte. E só para finalizar esse comentário, o Arraiana, que é essa festa que é feita anual, aí que já virou calendário, que por sinal é uma festa que tem, de fato, apelo, as pessoas gostam, mas faça onde deve ser feito. Em campo de futebol, estádio de futebol, e a única praça que nós temos aqui, profissional, por favor, cuida dela como se cuidasse de fato para aquilo que ela é de fato necessária. Eu quero uma parte aqui só para me defender, né, dos torcedores da Anapolina. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra a Anapolina. As brincadeiras aqui fazem parte... você, viu, Léo? As brincadeiras fazem parte aqui para rir, porque senão nós vamos começar a chorar aqui nessa mesa de debate. E queria dizer também que eu sou apaixonado pelo Galo. Fui diretor do Anápolis naquela campanha que nós ficamos em segundo lugar. Nessa última, agora nós ficamos em segundo lugar no Campeonato Goiano. E vivi a realidade do futebol anapolino, que é uma coisa ainda rudimentar. Léo, só para enriquecer sua resposta e aproveitando o contexto, você não acha, você se coloca como pré-candidato a prefeito aí da cidade de Anápolis e obviamente deve conhecer mais do que ninguém, né, esses problemas que a Anápolis vem enfrentando. Você não acha que é uma dicotomia, existe aí uma incoerência entre gastar 125 milhões, né, numa ponte estaiada, e um estádio Jonas Duarte que com muito menos, né, infinitamente, digamos que menos de 5 milhões eu acredito que consiga. Nessa gestão, não. Nessa gestão não tem nada com menos de 5 milhões. Mas eu estou falando do ponto de vista técnico, né? Da engenharia, eu acredito que com menos de 5 milhões você faz. Você, do ponto de vista, você acha que não há uma incoerência nessa gestão? Doutor Fabrício, o estádio dos amadores, também o estádio Jonas Duarte, eles são ali, você mesmo disse, é o fim a ponta do jogador ou do desportista municipal. O cara, ele joga lá na quadra da escola dele,
depois ele vai para a quadra do Feirão, aí ele chega no top, quer jogar no Estado dos Amadores, depois, ele vou jogar no Jonas Duarte. Literalmente o que aconteceu comigo. Agora, o cara vai fazer... Eu também joguei bola também, né? Joguei bola. Eu pisava muito no pé dos outros, dava muita cotovelada porque eu era centroavante, por causa do tamanho, mas era muito desengonçado, então eu desisti cedo. Meu amigo, o que está acontecendo no Jonas Duarte é o reflexo, é o resultado de tudo que nós estamos vivendo no esporte e na cultura. Esporte é vida, amigo. Quando você pega inclusive uma das nossas propostas é incluir na grade curricular municipal esportes diversos, handball, mas incluir de maneira verdadeira ali, fazer concurso para o professor de karatê, professor de arte marcial, né, de maneira geral, professor de handball, professor de judô, professor de natação. A gente tem que discutir como que isso vai ser feito da melhor forma. Mas se você botar contrato, Sirinho, o cara vai lá, o próximo prefeito corta. E eu vou pegar para vocês e fazer uma pergunta. Vocês já viram a diferença de uma criança que começa cedo num esporte e ela vai desenvolvendo ali naquele esporte? Quando ela está com 12, 13 anos, vocês já viram a diferença dessa criança que passou pela vida do esporte e da que não passou? É grande demais. A gente tem um dizer que a criança fica adestrada, né? E é um dizer até do militarismo, né? Ela fica diferente. Ela pensa, ela vê o mundo diferente, ela se comporta diferente, a concentração, a disposição, tudo para ela é melhor. Então, o que nós estamos vivendo aqui no Jonas Duarte como é que eu vou dizer? Eu estou me fugindo a palavra. Quando você toma um remédio e ele tem efeito colateral. É um efeito colateral. Sabe? Cara, não tem esporte. Não tem secretaria de esporte. Não tem estádio. Não tem apoio nenhum a quem pratica qualquer esporte. Não tem nada. Vocês querem o quê? Vocês querem ter estádio ainda? O Léo, só para fazer uma correção aqui, o Juarez da Rubra tá ligadíssimo conosco. A audiência é isso, né? Obrigado ao Juarez. Tá dizendo o seguinte, o estádio tem 58 anos, meu amigo. Então, eu errei na data. Então, tem 58 anos. Obrigado, Juarez. Mas... Ele dizendo assim, olha, a Rubra foi campeã, Goiânia em 81. E vice-campeã brasileira da Série B no mesmo ano. É verdade, Juarez. Eu estava lá. Parabéns. Eu era goleiro da Rubra. Brincadeira, um abraço pro Juarez. Mas, de fato, se nós avançarmos para outros temas que não são esporte, nós vamos ficar mais assustados. Agora, você acha que com 5 milhões... Quanto que eles estão gastando aí? Alguém sabe quanto que eles estão gastando nessa reforma aí? Olha, quase 10 milhões. Então você vem falar de quase 5? 10 milhões a reforma. Não, esquece. E negócio de ponto de 125 milhões aí também, eu queria até dar uma oportunidade para falar disso um pouquinho. Mas enfim, é coisa de maluco que nós estamos vivendo. Anápolis passa hoje pela maior crise dos últimos 50 anos. Anápolis vive hoje uma situação... O telespectador manda aqui, o jogo do Anápolis é às 4, porque roubaram os fios. Roubaram os fios. Então tá aqui. Dizendo, não teve ninguém para fiscalizar, não teve ninguém para olhar. Mas vem cá, obrigado. Não teve cuidado, né? Gente, Fabrício, Wesley, Sirinho, e a Câmara Municipal nisso? Está me processando, eu vejo os discursos da Câmara, tanta gente se dizendo desportista, gente se dizendo torcedor do Anápolis, Anapolino. Cadê a Câmara? Mas quem que é o vereador desportista? Cadê a Câmara Municipal para se posicionar? Só para vocês verem, nós já estamos com quase 2 mil. 2 mil pessoas assistindo o nosso programa. Ao vivo, né? Isso quem vai ver. Mandei nos meus grupos. Pronto, é isso. Nilson, Então, vamos lá. passar essa pergunta para o pré-candidato a vereador, que já foi vereador e que foi presidente da Câmara, responder, porque com certeza ele tem uma resposta. E aproveitando aí, para otimizar o nosso tempo, eu queria que você falasse sobre se há realmente essa dicotomia, essa incoerência, ou é impressão minha? Faça uma ponte de 125 milhões e o estádio... jogar das traças. Há uma incoerência ou é exagero da nossa parte? Eu queria só fazer justiça a algumas questões aqui. Quando eu disse que não há programa esportivo na cidade de Anápolis, não há de iniciativa da Prefeitura Municipal. Claro. Até porque não tem sequer uma Secretaria Municipal de Esportes. Mas o Juarez aqui pertinho, ele é o comandante, ele é o dirigente do PSA, que faz um trabalho fundamental de resgate das crianças, totalmente gratuito, aquelas crianças que alimentam o sonho de ser jogador de futebol. E o Divininho também? O Divininho faz um trabalho bonito. Santa Cruz. Juninho Chulipa, Tony também faz um trabalho fantástico aqui no bairro próximo também. Então tem várias pessoas, realmente você faz justiça. O Juarez faz um trabalho fundamental, importante. Em relação à questão da ponte estaiada, da famosa ponte estaiada, ninguém é contra o desenvolvimento, a construção de ponte. Mas é inadmissível que você veja o prefeito chegar aqui nessa região do Morumbi
e falar que ele está trazendo desenvolvimento para cá, construindo essa ponte. E esquecendo das pessoas que tanto lutaram pelo desenvolvimento dessa região. Como, por exemplo, foi lembrado aqui no programa passado, do ex-vereador Quinzinho. E também... O Campinho, conhece? Está dizendo aqui. Esse conhece de esporte, viu? Está dizendo agora o Campinho ao vivo. Diz, Esse olha, conhece. programa ao vivo é bom isso. Programa bom ao vivo porque as pessoas participam. No Barro Preto também, ele está dizendo. Aqui, ó, nós do Barro Preto. Tem mesmo. Tem iniciativa. Tem um programa esportivo. Tem um programa esportivo. Só assim, o pessoal do Praia, que é dos... Inclusive, eu tenho que falar, porque se eu não falar agora, eu esqueço. Assim, desculpa interromper você, que tá tão elegante, com esse cabelão bonito, e cortou o cabelinho para vir aqui. Mas tá sempre elegante. Pessoal do Praia, a Associação Amigos do Praia, lá tem uma estação de esporte radical. Vocês lembram disso? Lá tem um half-pipe, lá, uma skate, patins. Eles estão desesperados, porque acabou. Acabou. Eles me procuraram, Léo, o que a gente faz? A gente reforma por gente mesmo? Tem que esperar o poder público? Como é que vai fazer? Então não é só futebol não, gente. O trem tá feio para todo lado. Então isso é uma demonstração de que a cidade de Anápolis ela reage. Os desportistas estão aí por iniciativa própria levando esporte à cidade de Anápolis. Você lembrava, Círio, de ex-vereadores, e aqui que são da região, aqui eu quero lembrar do Valdete. Sim, eu quero falar. Que fez inclusive eu estive naquele local lá quando o Valdete solicitou para aquela região a situação daquela ponte, mas me lembro que o engenheiro falava algo em torno de 30 milhões, na época eu estava na visita. Ali, só para ajudar, ali aquela passagem, tanto o Valdete, do Polo Centro, como o Quinzinho, filho do vereador Vantuel e também vereador Quinzinho, foram os embrionários daquela obra. O Cirim pode falar um pouco mais, que foi vereador conosco, e nós discutimos isso lá, mas desse valor é assustador. É assustador. A luta do Valdete, também conhecido carinhosamente como cachorro doido, para essa região do Polo Centro, não é só no mandato, não foi só nos 4 anos de mandato, não. Durante décadas, ele, como líder comunitário da região, peregrinava aí de porta em porta, buscando benefícios para a comunidade, festas de crianças e a infraestrutura necessária. Eu sou testemunha disso. É verdade. Né? Agora, o que não dá para compreender, Fabrício, é como que essa ponte, aqui nessa região do Polo Centro, Morumbi, fica mais cara do que uma ponte lá no Rio Tocantins, na cidade de Porto Nacional. Isso é que eu não entendo. Eu queria que a prefeitura explicasse e justificasse, nesse momento de crise, pós-pandemia, como é que você faz uma ponte numa região dessa, em cima do, abre aspas, Córrego das Antas, ela ser mais cara do que uma ponte no Rio Tocantins. Passei lá agora, nesse final de ano. Então é um absurdo isso aí e demonstra de fato que os interesses da administração, eles não caminham de acordo com aquilo que é a necessidade do números se popular. fosse mais didático. Tem números? Posso passar até o final do programa. Queria Pra que você gente, só fosse... pro Sim, telespectador é fato, fazer a comparação. Até para ser didático. O Rio Tocantins, Sim. na sua extensão, na sua cidade de largura... Porto Nacional. Nacional, A ponte lá está mais barata do que essa ponte aqui no Córrego das Antas. Córrego das Antas. Pega Você o tamanho tem que dela, fazer. tá? Eu fiz um estudo aqui, eu pedi um pessoal da engenharia que trabalha comigo, porque eu sou do ramo da engenharia, né? Toda a vida. Eu vou mostrar para vocês aqui o que foi feito. enquanto o Léo vai procurando ali, deixa eu mandar um abraço aqui. Mandar um abraço pro Wesley Jadson, tá nos vendo lá em Manaus. Muito Lá tem obrigado, ponte? viu? Pergunta Muito se lá obrigado tem pela ponte. audiência. Mandar um abraço para ele, para toda a sua família. Mandar um abraço pro Marcelo Garcês. Bom dia, Wesley Silva, toda a bancada. Marcelo Garcês por aqui. O Léo Batista, cheio de gracinha, né? Zoando a Ana Paulina. Tá vendo aí? Com a torcida do Galo, tá vendo? Parabéns a todos. Parabéns a todos pelo programa qualificado. O Alair Júnior, Rubra. Rubra até hoje, Grêmio foi campeão. Isso quer dizer que a Ana Paulina não foi campeã. O doutor Hélio Braga, Rubra, vamos que vamos. Elinho, um Johnny Oliveira, bom dia, parabéns pelo programa. Idelmisson, bom dia, parabéns, ótimo programa. Cleito Vasconcelos, bom dia. Parabéns pelo programa. Marcelo Jaime, tá ligadíssimo conosco, doutor Marcelo Jaime, que é dirigente do Anápolis, mandando um abraço para todos que estão aqui assistindo. Abraço pro pai vendo dele, o doutor programa. Maxilânio, né? Não Doutor pode Maxilânio, um abraço. Leandro Garcia, dizendo abraço a todos. Doutor Fabrício, Nilson, Círio Miguel e ao pré-candidato Léo Sabe quem está na audiência nossa, doutor Fabrício? Sabe quem, Nilson? Quem? O Juan. Juan Fazendeiro. Fazendeiro. Fazendeirão. Ah, mas é o fazendeiro? Fazendeiro. É o Juan Fazendeiro? Juan está nos assistindo. Quantos anos que o Juan tem? 5. Quantas fazendas ele já tem? Já tem umas 4 fazendas. Ei, Juan. Tá indo para 6 anos, ele é irmão da Júlia.
Tá? A Júlia também é empreendedora, é fazendeira também. Mas a né? Júlia é mais da Só pecuária. a né? Júlia é mais na área da pecuária, o Juan mais na área da produção. Produção, Então, um soja. abração pro Juan, um abração pros seus avós, pra sua mãe. Eles estão nos assistindo nessa manhã. Obrigado pela audiência. Deixa eu ver aqui, o Campinho tá ligadíssimo conosco. Abraço, viu, Campinho? Grande abraço, O Gilberto Gilmar Campos. Martins, conhece? Quem conhece o Gilmar Martins? Da Irmão do avó? Piqui? Ah, não conheço não. Irmão do Piqui, Mas um Gilmar abraço tá pra dizendo aqui. Um abraço ao Ciro Miguel, maior homem da Jaiara. Wes, não esquecemos principalmente de vocês aqui do programa Anápolis Debate. O mandato do Roberto está acabando e as áreas públicas do ISA. Desde 2019 não se faz leilão. Conselho da Previdência do ISA, o prefeito tem a maioria. Pedimos que o programa volte a debater esse assunto. Tá vendo aí? Essas são aquelas áreas que foram passadas por ISA, não houve destino de venda, não houve leilão, o ISA não retornou o dinheiro que a prefeitura pegou, né, para depois ir repôs em área. E as obras de infraestrutura para combater enchente? Com a Anápolis Invest. Pois é. Nós precisamos falar desse Nós temos aqui o Cleito, né? O Cleito lá da Drogaria São Geraldo. Hoje em casa com a Ana Carolina e a Amanda. Um abraço para a Ana Carolina, para a Amanda e para você, Cleito. Hoje é o Dia Nacional do Farmacêutico. Então eu quero pedir ao doutor Fabrício, que é biomédico, para cumprimentar aí os farmacêuticos, né, por esse dia tão especial, Dia Nacional. Como te cumprimentar, doutor Fabrício? Cumprimento a todos os farmacêuticos, as pessoas que fazem, ajudam a saúde do nosso país. Um grande abraço, né? Parabéns pelo dia. Farmacêutico lá da Drogaria São Geraldo é o Cleito e a Edna, ali na Avenida Universitária, ali na Rua Frei André, a Rua Argentina, na Boa Vista, estão ligadíssimos. Empreendedores de primeira linha, né? Nós temos aqui várias mensagens, a gente vai ler logo depois, aqui estou a mensagem chegando. Tá Wesley, aqui. mas eu Nós quero temos- falar. Só para concluir os dados, né? É importante para eu o fiz um ouvinte levantamento aqui. ter, Então você ter uma falou, noção. Eu não sei falar sobre a ponte do Rio Tocantins, porque... Mas deixa eu falar aqui. Então só fala. rapidamente. Só pra gente- A ponte sobre o Rio Tocantins, ela é... Extensão. Extensão, 1.488 metros. Isso aqui é a informação do governo do estado do Tocantins. 1.488 metros. 1.488 metros. E aqui tem os detalhes da Certo. estrutura e tal. Custo. Custo 149 milhões. Lembrando que a ponte a estaiada nossa aqui, ela foi apresentada em torno de 170 milhões na primeira conversa. Tá, e você sabe a extensão da ponte estaiada aqui? A ponte estaiada sobre o Córrego das Antas. Mais ou menos? Mas Uma acho que a pinguela ponta dá não pra é atravessar essa, lá. A ponta não é essa. O formato de ponte estaiada realmente ele encarece mais porque você faz uma ponte para baixo Claro. e duas para cima, Sim. né? Mas o que o pessoal da engenharia fez lá para mim, né? Lembrando que a minha esposa é arquiteta, professora universitária, e ela tem uma equipe grande que ela conversa sempre muito, Ótimo. principalmente sobre urbanismo. São dados técnicos. O que dá para fazer com 120 bilhões? Não, 125 125 milhões. milhões. O Nilson Então, não gosta. calma, Subtrai os 5 milhões. Aqui já não, deu pelo briga amor de por causa Deus. desses O 5 Nilson não milhões. gosta que deixa os 5 milhões de fora. Toda vez que a gente Pode, erra tá bom. aqui, chama Apesar atenção. que é tudo bilhão na cidade, mas calma. bilhão. Ó, dá para fazer uma infraestrutura de uma ponte de 50 milhões, que eu acho que lá atende, até porque o BRT aqui ficou em 57, vocês lembram? Depois teve um aditivo Sim. para 57. Educação e esporte, 5 escolas com quadro poliesportivo, no total de 25 milhões, que eu estou baseando esse preço de 5 milhões por escola no que eles já estão fazendo. Então, eu estou pegando o que eles estão fazendo e reproduzindo. Na saúde, mais 2 hospitais com equipamentos modernos, com 20 milhões. Ele está gastando 11 no centro de internação, então estou baseando que dá para fazer mais 2. 10 postos de saúde de pequeno porte, 15 milhões. Ainda sobrariam 10 milhões para devolver para a economia. Vamos pegar esses 10 mais os 5 e fazer mais 15 praças com aquela quadra esportiva que ele faz? Porque Não, e aquela pegaria. lá sai 1 Vamos milhão ao Jonas cada um. Duarte. E, pega, Com 5? e Não, pegaria eu tô desses baseando 10 e pelas devolveria obras. 5 milhões pro Procon. Ô, Fabrício, Opa. calma aí, vai devagar, cara. Agora não Mas vai o negócio é o Tema, seguinte... hein? É o próximo tema. Calma, Fabrício. Mas o negócio é o seguinte, sobrariam 10, eu pegaria os 5 que o Nilson falou que eu não citei, faria 15 praças. Vocês já andaram na periferia de Anápolis e viram as praças da cidade de Anápolis? Não estou Recebi falando um das vídeo praças da ontem. rua do prefeito, não. Recebi um vídeo Porque lá ontem. na rua que o prefeito mora, A Praça tem do Maracanã. praça e parque lá é o ouro puro. Né? Parece que nós estamos na Europa. Estou falando das praças da cidade de Anápolis, dos bairros. Então, se pegar, vamos falar 5 milhões, né? E gastasse porque é o que sobra, né? Os bairros recebem o que sobra. Pega 10 e gastasse, nós teríamos outra cidade. E isso ainda estou citando que poderíamos gastar uns 50 milhões na passagem.
porque é importante aquela passagem. Apesar de que o anapolino vai ter que aprender a conviver com ela, né? Porque vai chegando ali próximo à rodovia e às vezes a pessoa prefere passar direto para a rodovia do que atravessar e pegar o trânsito da Pedro do Vico ainda. Só que é importante. Eu estou falando de desenvolvimento urbano. Urbano é importante. Sobretudo, como que a gente mede a importância das coisas? É o quanto vai gastar. Né? Você pensa assim na sua casa, eu vou comprar esse terno de R$2.000 ou eu vou pagar as 2 parcelas atrasadas do carro? Isso chama-se custo-benefício. É o que eu estou falando. Né? Mas aqui, ó, vamos fazer a ponte aqui na travessia do Polo Centro para o Morumbi? Não, ponte, é importante, travessia. uma passagem, o que seja. Mas com esse recurso, nós temos que resolver primeiramente a questão da passagem aqui da Masílio Lino, onde todos os anos morrem pessoas no mesmo Córrego das Antas. Então a gente brinca com essa história de Córrego das Antas, porque nós estamos tão sofridos com essa situação que é inadmissível isso. Presidente. Antigamente você tinha um ou outro ponto de alagamento na cidade. Hoje a cidade inteira, em todos os cantos da cidade, em todos os bairros, nós temos alagamento. As pessoas não Zero conseguem... investimento em drenagem. Concede uma Exato. parte sobre isso, presidente? Exatamente. Me conceda uma parte. Foi feito um estudo, está sendo feito um estudo técnico, porque Anápolis precisa de alguns planos. O primeiro plano é o plano de drenagem. O segundo plano é o plano de desenvolvimento urbano, né, que aí a gente pensaria como que a cidade vai crescer e se desenvolver. E o outro plano é o plano de acessibilidade. A gente precisa de um plano de acessibilidade. Nesse plano de drenagem, está sendo feito um estudo que já chegou-se a 200 milhões. Então, não é tão absurdo assim para você fazer em 4 anos 200 milhões. O que é absurdo é fazer uma ponte com 125 milhões. Não, e não é absurdo, porque você tem 1 bi para investir e gasta 200 Não, e ainda esse sobra 1 bi 800. não é para investir. Esse 1 bi é para fazer política. Lembrando que os juros desse 1 bi também está contabilizado nesse 1 bi. E quem vai pagar os juros? Não, eu estou dizendo que então quer dizer que nós não temos 1 bi para gastar na cidade. É 1 bi menos os juros. Isso ninguém fala. Então não sobra para o investimento na cidade 1 bi. Vocês estão entendendo? Então o fato é o seguinte, onde nós temos, por exemplo, um contrato com a UPA de 30 milhões para a terceirização, e nós temos 30 milhões gastos em publicidade, o que tem mais importância nessa cidade? O que tem mais importância? Nós estamos vivendo um momento de desligamento total das autoridades administrativas com a realidade da cidade. Existe um desligamento, um afastamento, uma alienação. Até porque, aproveitar essa dobradinha aqui com o Léo, esse investimento em publicidade, está aqui o Nilson, que é especialista na área, essa bolha foi estourada. Não adianta mais você ficar investindo dinheiro da forma que a administração está fazendo nos veículos tradicionais de comunicação, porque essa bolha foi estourada. Prova disso é a audiência do programa hoje, prova disso é a movimentação nos grupos de rede social. Esse dinheiro está sendo investido de forma equivocada, inclusive para o próprio resultado do prefeito. Veja as pesquisas de aprovação do prefeito. Quem é que leva o prefeito Roberto Naves a sério nesse processo pré-eleitoral? Ele está levando cotovelada de todo lado. O PP, que era o partido dele, foi lá em Brasília e lançou um candidato a prefeito lá, a revelia dele. Ele vai em Goiânia hoje, nem o governador do estado quer receber mais. Ele é presidente estadual de um partido que sequer tem candidato a prefeito na cidade. Quem é o candidato a prefeito defendido pelo Roberto Naves? Você acredita que o prefeito Roberto Naves caiu na desgraça política? Não, ele está colhendo o que plantou ao longo dos anos. O Roberto nunca foi líder de nada nem de ninguém. Ele aproveitou essa conjuntura nacional de negação da política e de criminalização da atividade política. Isso chegou aqui a Anápolis e ele foi eleito. Aquele negócio, para não eleger o PT, vamos eleger qualquer coisa. E aí ele teve a oportunidade de ser prefeito da cidade, há 8 anos atrás, e não honrou os compromissos com ninguém. Pega aquela primeira equipe que ajudou o Roberto a ser eleito no primeiro mandato. Quantos estão na administração? E quantos saem falando bem? Ninguém. Porque é exatamente isso. A política partidária do Roberto Naves é de pisar na cabeça das pessoas. Então hoje ele não tem um grupo político, ele tem aquelas pessoas que se servem do poder da caneta. Líderes religiosos que estão nesse contexto, líderes partidários, vereadores. Então, você quer afirmar que nos últimos 7 anos a cidade retrocedeu? Ela poderia estar em outro patamar, como diz toda certeza. o Bruno Henrique. Outro patamar. É isso? Com toda certeza. Você veja agora nessa discussão. Só para te ajudar, o Eduardo Pereira está ligadíssimo conosco. Um abraço, Eduardo Abraço, Pereira. Eduardo. Diz que bom dia a todos. Anápolis em debate. Diz que foi um erro o rebaixamento do gramado do estádio Jonas Duarte. O gramado Zeca Luiz, que não foi rebaixado, está acabando. Roberto Naves nunca mais.
Exatamente. Então, o torcedor de Anápolis, da Anapolina, o amante do futebol e principalmente os dirigentes de futebol, que muitas vezes eles se omitem nesse momento, por conta de alguma situação que nós precisamos que eles esclareçam, tanto do Anápolis quanto da Anapolina, nós não podemos votar em quem participa desse projeto político liderado pelo prefeito. E aí, Wesley, você dizendo em relação ao que aconteceu com a cidade nos últimos anos, prova disso é agora na discussão eleitoral. Por toda a cidade que você anda, as pessoas perguntam, quem vai ser eleito prefeito de Anápolis? Aí a gente responde, olha, quem vai ser eleito, nós não podemos afirmar. Mas quem vai perder a eleição, nós afirmamos categoricamente. É aquele candidato que tiver o apoio do Roberto Naves. Quem o Roberto Naves colocar a mão no ombro vai perder a eleição. Essa é a realidade da cidade. Associar a imagem do pré-candidato a prefeito ao prefeito Roberto Naves, na sua opinião, é pejorativo e negativo? Você veja isso, veja o posicionamento do Major Vitor Hugo, veja o posicionamento do senador Hilder Moraes, veja o posicionamento das lideranças de Goiânia. O único grupo político que ainda conversa com o prefeito de forma inexplicável é o grupo político do PT, que afastou o ex-presidente do PT, o Rimé Jules, que era o único que fazia críticas pontuais e importantes em relação à gestão do PT. Então essa relação dúbia do PT com o Roberto Naves é que nós vamos esclarecer nos próximos dias. Aliás, parece que já está bem encaminhado, porque o pré-candidato Antônio Gomide já anunciou que nos próximos meses já vai dizer quem será o vice. E, obviamente, a possibilidade de ser alguém ligado ao grupo do robertismo, do navismo em Anápolis é muito grande. Porque aquelas pessoas que são do campo progressista, essas nunca foram contempladas nessa composição de chapa majoritária. Pelo menos no campo do PT. Então, o que nós estamos vendo é isso, essa aproximação do PT de forma inexplicável com o robertismo. Então é isso que a população está observando. Mas quem vai perder a eleição é exatamente aquela pessoa, aquele candidato ou aquele grupo político que aceitar o apoio explícito do atual prefeito Roberto Naves. Nilson, a análise é mais profunda. Nilson, lembrar aqui aos nossos telespectadores para curtir, né, compartilhar. Faz curtir, esse pedido, né? Quero pedir gentileza. Você que está ligadíssimo conosco, para poder curtir a nossa página e também compartilhar. É importante a sua participação conosco nessa manhã. Um ouvinte também está dizendo aqui o seguinte, deixa eu colocar aqui. Um abração para o Mauro Rocha, está ligadíssimo conosco. Para o Fernando Faria, ligadíssimo conosco. Um abraço também aqui para o Emival, ligadíssimo conosco. Plínio Henrique, ligadíssimo conosco. Um ouvinte diz, um telespectador diz assim: o centro administrativo está um lixo. Sujeira de todos os cantos. Não escapa nada. O pior funcionamento para o público, funcionamento para o público é só à tarde, só a partir das 12 horas. A empresa que faz manutenção parece que os funcionários nem estão recebendo salário. Essa é a situação de Anápolis, Nilson. Mas vem cá, eu quero falar aqui sobre o PROCON. Essa semana... Nilson, se me permite só fazer Sim. Um complemento aqui. Um arremate final. Na verdade, as últimas duas eleições, todo mundo sabe que não foi o Roberto quem ganhou. Quem ganhou foi nulos e brancos, né? Então, nulos e brancos em primeiro lugar, Roberto, depois PT. Então, o PT perdeu a eleição. O Antônio abandonou a cidade, deixou na mão de um prefeito que fez uma gestão não convincente, curta, e esse prefeito perdeu a eleição para o Roberto, para o brancos e nulos e para o Roberto. Então, eu acho que essa análise que nós vamos fazer eleitoral, ela tem que ser bem profunda, porque na política a gente dá seta para um lado e vira para o outro. E o Roberto, nisso, ele é bom. Nisso, ele é muito bom, enganar as pessoas. Então, eu acho que no primeiro... É bom em quê, Léo? Enganar as pessoas. Bom enganar as pessoas. Ele sabe disso, que ele é bom enganar as pessoas. Gente, eu quero dizer aqui para vocês que eu não sou inimigo de Roberto, não. Todo mundo sabe que eu tive relação de amizade com o Roberto. Né? Mas bem antes dele ser esse prefeito que ele se tornou, né? E aí muitas pessoas me encontram na rua e falam: não, mas essa oposição forte veio de onde o Roberto não esperava, né? Porque você está fazendo uma oposição forte ao Roberto e ele não esperava. Nem eu esperava. Eu não esperava que a cidade ia se tornar o que se tornou. Ninguém esperava isso, né? Mas essa análise que a gente está fazendo de PT, o Roberto vai apoiar todo mundo que ele vê que tem alguma chance, pessoal. Ele não vai simplesmente abandonar o poder. Se ele vê que o PT ele tem uma chancezinha, ele vai dar uma contribuição. Se ele vê que tem outro candidato ali que tem alguma chance, ele vai dar uma contribuição, né? E eu estou achando muito estranho também... Mas isso é estratégia política ou desespero político? Estratégia. Desespero ainda não bateu, não. Porque quem conhece o Roberto sabe o quanto ele é autossuficiente. Na cabeça dele está tudo certo. Eu já ouvi dele: não, aqui está tudo dominado.
Já ouvi isso aí, entende? Então nós precisamos ter cuidado, gente. Porque o jogo lá é pesado. Aquele Tiziane que trabalha junto com ele, aquela turma lá, eles passam dia e noite pensando num jeito de enganar o povo. Entende? Então, tem que ter muito cuidado com candidatos que vão aparecer, porque a gente tem que saber qual a ligação deles com essa gestão. Essa relação com o PT, no meu entendimento, o PL quer polarizar, porque a única coisa que o PL tem que oferecer é polarização e falar do Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro não vai ser prefeito de Anápolis. O PT está correndo da polarização, porque para ele é ruim. Então ele está buscando ali apoio de vice de centro-direita, de centro. Né? Ele quer um partido que venha tirar ele desse campo de polarização. Então nós temos que ter cuidado com isso também. Né? A gente vem com outros pré-candidatos aí que vem gastando rio de dinheiro, vai gastar rio de dinheiro. Rios de dinheiro. Aí depois de onde que o cara vai tirar? 40 milhões que ele gastou na campanha? De onde? De onde vocês acham que ele vai tirar? Né? Grupos de empresários, de investidores. Onde você já viu investir em campanha, gente? O que o cara quer com isso depois? Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muita atenção. Né? Isso aí vai ser um problema sério que nós precisamos estar sempre usando aqui o Anápolis em Debate, vocês, para alertar o povo, e é isso que o povo espera de vocês. O Anápolis em Debate é um programa que já estamos há 6 anos no ar. Né? Estávamos através da frequência das ondas do rádio, hoje nós estamos através do YouTube, nós estamos através... Com maior alcance, inclusive, porque pode ser visto e revisto várias vezes. Tem, né? Você pode nos acompanhar através de alguns dos nossos endereços. Nós temos hoje aqui o canal Sigma, que é isso que você está nos assistindo, Revista Planeta Água, Rádio 7 Minutos e também o portal 7 Minutos. Você pode compartilhar, você pode encaminhar, né, para a gente poder estar junto, discutindo a cidade, buscando de fato a melhoria. Você falou sobre o PROCON, Nilson. O que teve no PROCON? Inquérito do Ministério Público envolvendo aí um possível desvio de 5 milhões e 700 mil reais. Vamos falar com o nosso advogado, né? Saber o que tem para falar. Tem dois. Doutor Fabrício. Vamos lá, vamos começar por eles, né? Ciro Miguel, doutor Fabrício, o que dizer aí sobre isso? Eu quero ouvir do Ciro também. Agradecer as milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. O silêncio da Câmara Municipal também com relação a esses e outros assuntos. Ninguém fala nada, ninguém viu nada, tá tudo certo, tá tudo bem. O que dizer, doutor Fabrício? Bom, esclarecer ao ouvinte, o Nilson, até mesmo por uma questão de justiça e de lealdade da informação, não é um desvio, né? A gente, quando o ouvinte pode... ouvir que houve um desvio que foi colocado numa conta de alguém. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, o PROCON tem um fundo, né? Um fundo ali que gere, né, os recursos, né, as multas, etc. E a prefeitura, né, supostamente de forma indevida, né, o Tesouro Municipal fez um empréstimo, né, pegou esses 5 milhões e colocou na conta do Tesouro. O que levantou suspeitas no Ministério Público. Por isso que o Ministério Público instaurou esse inquérito civil. Eu ouvi o secretário de Economia do município, agora me falha a memória, o nome, ele fazendo uma explicação técnica, dizendo que não, que a lei permite e que a Constituição Federal também permite. É você pegar uma porcentagem, né, de um fundo que é desvinculado e colocar na conta do Tesouro. Bom, quem vai decidir isso é o Ministério Público. Agora, do ponto de vista legal, a gente sabe, o Ciro Miguel vai ter muito mais experiência, porque além de advogado foi vereador, ele sabe dessas questões das receitas, né? O que pode e o que não pode. Então, do ponto de vista jurídico, a gente espera que o Ministério Público dê uma resposta, né? E que se realmente foi ilegal, né, esse repasse, né, de 5 milhões do PROCON para a conta do Tesouro, e aí eu faço... O meu questionamento não é um questionamento jurídico, é um questionamento como cidadão eleitor. Se a cidade, Wesley, faz empréstimos na ordem de 1 bi, por que ela pegar 5 milhões do PROCON e colocar na conta do Tesouro? Sim, Fabrício, a cidade faz empréstimo de 1 bi, porque exatamente a cidade está quebrada. O Wesley acabou de dizer que o serviço público de Anápolis está falido, a prefeitura está de portas fechadas, os servidores desmotivados, ninguém está trabalhando, a prefeitura não está dando conta de garantir a prefeitura aberta para o cidadão. O Rápido, que foi um serviço de referência ao longo dos anos, está sucateado, não tem papel para as pessoas imprimirem documentos. Outro dia eu estava ali na UEG, e do lado tem a copiadora do Rogério. Eu fui lá tirar uma cópia de um trabalho, chegou um secretário municipal, que eu não vou citar o nome porque é muito, muito amigo,
tirando cópia de projeto de lei para fazer reunião com vereadores, porque a prefeitura não tem copiadora. Essa é a realidade de Anápolis hoje. O Roberto Naves faliu a prefeitura de Anápolis. Essa questão do PROCON especificamente, esse recurso ele é destinado ao Fundo de Defesa do Consumidor. Ele é criado pelo próprio PROCON através da aplicação de multas. E esse dinheiro ele é para ser utilizado na compra de equipamentos, de veículos, de campanhas de conscientização políticas dos públicas. direitos do consumidor. Para isso que serve esse dinheiro. O que a administração municipal fez foi uma manobra desqualificando o PROCON como autarquia, como ordenador de despesa, para que exatamente a administração centralizada pudesse utilizar esse dinheiro da forma que bem entender. Assim como também pegou o dinheiro do ISA, o ISA tinha 90 milhões em caixa, esse dinheiro sumiu. E agora o que está acontecendo é que nós não sabemos nem se o próximo pagamento dos aposentados e pensionistas será feito. Como é que vai ser feito o próximo pagamento dos servidores públicos? Aí quase um ano de administração ainda. Então, para as próximas gestões, a consequência vai ser muito grave. Por outro lado, o papel da Câmara Municipal como agente fiscalizador. É isso que nos assusta, né? As notícias que vêm da Câmara Municipal, elas são preocupantes. São apenas notícias de grupo de WhatsApp, de que fulano pegou dinheiro, fulano passou dinheiro para outra pessoa, e não vê nenhuma manifestação de nenhum vereador, seja da base de sustentação, seja da oposição. E aí eu falo, Wesley, com tranquilidade, porque, parafraseando aqui o futebol, joguei nas 3 posições. Fui vereador de oposição, fui vereador de situação e fui presidente da Câmara. Quando fui vereador de situação, inclusive, o prefeito era do meu partido. Isso nunca me impediu de fazer um papel crítico, e as pessoas que acompanharam o meu mandato sabem disso. Então, hoje, independente se a pessoa é vereador de situação ou não, nós esperávamos que fossem muito mais atuantes. E essa questão do PROCON merece um esclarecimento para toda a população de Anápolis. Para onde foi esse dinheiro do PROCON? E aí, mais uma vez, especialmente a crítica à bancada do PT na Câmara Municipal. Porque nós esperamos muito mais dos vereadores de oposição. O que o PT vai propor para a cidade de Anápolis a partir do ano que vem, caso ganhe a eleição? O compadrio com o Roberto Naves? Vamos jogar todas essas questões que nós estamos aqui debatendo exaustivamente para debaixo do tapete? Nós não vamos investigar isso? Então nós precisamos, a partir do ano que vem, de eleger alguém para o Poder Executivo que tenha disposição de desenterrar todas essas questões, colocar tudo isso em pratos limpos, e também a Câmara Municipal, como Poder Legislativo, como tendo a responsabilidade pela fiscalização, esclarecer todas essas questões. Senão não adianta nada a gente dizer que o Roberto Naves é isso, é aquilo, fez isso, fez aquilo, mas se a gente não buscar os caminhos legais e competentes que nós temos para apurar todos esses indícios de irregularidades que tem na administração. Só para fazer um adendo, Nilson, passar a palavra para o Wesley e para o Léo, inclusive eu posso falar isso, eu estou falando como cidadão, foi uma grande decepção para mim, foi o professor Marcos. O vereador do PT, o intelectual, o professor, grande decepção. Não combateu a gestão em momento nenhum, né? Ele é inteligente, ele é um professor inteligente. Eu estou falando isso para os ouvintes e para ele, professor Marcos. Não conheço ele pessoalmente, né? Mas sei da capacidade que ele tem, do intelecto. Não vi. Se tiver errado, é uma crítica construtiva, professor. O intelectual, o inteligente, eu não vi fazer um debate sério, um debate forte, rígido. Não aquela oposição por oposição, nessa oposição fundamentada, né? Discutir, cadê o dinheiro que saiu do PROCON? Então, para mim, foi uma grande decepção. Mas aí eu quero fazer a defesa pessoal do Marcos Carvalho, professor Marcos Carvalho. Sim, claro. Todos nós sabemos da competência e da seriedade dele. Ele é muito sério. O que precisa ser esclarecido para a cidade de Anápolis é exatamente o posicionamento político do Partido dos Trabalhadores. Eu me considero um agente político do campo da centro-esquerda, do campo progressista. Então, quando o PT acerta, nós acertamos. Quando o PT erra, ele arrasta toda essa militância do campo progressista. E aí o PT precisa esclarecer para a cidade de Anápolis qual é essa relação do PT com a administração. O PT tem cargos na administração do Roberto Naves? Nós precisamos saber disso. O PT defende essa administração? O PT, caso volte à prefeitura, vai investigar todas essas questões que são colocadas? O PT precisa esclarecer, por exemplo, como se deu o afastamento do ex-presidente Júlio Rimet, que fazia um excelente trabalho, levando todas essas questões ao Ministério Público, fazendo o debate diuturnamente na cidade de Anápolis, nos meios de comunicação. Por que afastaram o Rimet? Mas me desculpa, você, o Wesley vai falar sobre isso. Vocês foram o vereador tem independência funcional. Não é possível que ele, como vereador, o Wesley, que já foi vereador e você também, você não consiga, pelo menos, você deve ter, eu acho que o vereador tem que ter as suas posições. Se o partido tem uma posição e ele percebe que é errado, ele tem que ter a posição dele. Até mesmo porque
o parlatório, o microfone é do vereador e não do partido. Sem dúvida, eu fui vereador de oposição quando o prefeito era do meu partido. Então, com toda certeza, nós esperávamos muito mais dele, da parte dele pessoalmente, um mandato mais combativo, mais atuante. Que não aconteceu. Não no aconteceu, momento. na minha opinião, por conta da orientação política do PT. Ô, Léo, das principais lideranças políticas do PT, inclusive. eu quero ouvir o Léo sobre isso, Léo, sobre até como é que tá. Você tem feito um trabalho de fiscalização mostrando a realidade dentro da saúde e tem incomodado, inclusive, figuras dentro da Câmara Municipal. E Como é que bota tem sido figura nisso, hein? essa perseguição Bota figura sobre o seu nisso. trabalho. Importantíssimo o Léo falar um pouquinho. O Nilson foi cirúrgico, foi importante porque o Léo tem um trabalho feito já tem algum tempo na área de saúde, tem visitado os locais de saúde. Léo, conta para a população, para quem está nos assistindo, nossos milhares de telespectadores, como que está isso? Na verdade... Explica aí, tem saúde, não tem, está colapsado, está no colapso, tem que esperar... Deixa eu repetir a pergunta que eu fiz aqui para o nosso entrevistado, que teve juntamente com o Fábio Maurício, o Dr. Zé Fernandes, que é vereador. Inclusive, mandar um abraço pro Dr. Zé Fernandes. É uma pessoa Tá seríssima, assistindo. tá nos Não, assistindo. vou mandar um abraço, Tá porque nos eu assistindo. nunca tive contato Deixa com eu ele, só fazer a mas é um pergunta. cara que sabe É seríssimo, muito. é seríssimo. Estamos assistindo. Só para reproduzir a pergunta que eu fiz para ele. Você acha que a saúde da cidade de Anápolis, ela está no ambulatório, está na enfermaria, no ambulatório ou na UTI? A saúde morreu. Então Como está é no que é? Não, peraí. necrotério. A saúde de Anápolis morreu. Vocês viram as fotos que eu mostrei para vocês agora há pouco? E não precisa de foto, Aonde não. que é aquela UPA? Aquilo não é UPA, amigo. Aquilo é o Hospital Alfredo Abrão. Aquele hospital lotado daquele jeito é um hospital que atende por agendamento. Então, como que um hospital que atende por agendamento está passando aquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco? Se pudesse colocar aí na Questão na de tela. honestidade, você poderia disponibilizar essa foto para a Bora. produção? Não, um caos total. O Léo me mostrou aqui. Vai assim que lá no chegou. meu Instagram que tá lá. Manda para mim. Eu tenho uma legenda para essa foto. Manda para mim Caos aqui. total. Manda para Manda mim, agora. que eu já mando aqui na... Caos total. Inclusive, Manda aqui já para reproduzir os já vídeos. deveria ter mandado. Mas cita né? onde que é. Hospital Alfredo Abrão, que dia O que é? programa vai ficar gravado. Vocês sabem o que é o Hospital Alfredo Abrão? O Hospital Alfredo Abrão, é ruim de falar o nome, é difícil, mas é um nome bonito, mas é difícil de falar, né? O Hospital Alfredo Abrão é antigo Cais do Progresso. E foi feito lá uma reforma, alguma coisa nesse Manda aí, sentido. Léo, deixa eu Eu tô mandar aqui, tentando Léo. achar aqui. As fotos. Enquanto o Léo procura, o que ele fez? Ele pegou o CAIS, Centro de Assistência Integral à Saúde, criado e construído por Henrique Santilo, para atender todas as demandas da saúde na questão da urgência e emergência, ou seja, um hospital de portas abertas, e fechou as portas. Agora, para você ser atendido lá, você tem que entrar numa fila. Enquanto o Léo procura aqui, que é o especialista no debate da saúde pública, Fabrício, eu sou do tempo que Anápolis tinha mais cartão do SUS em Anápolis do que habitantes. Por isso a demanda para ser atendido em Anápolis. Agora, hoje, eu conheço pessoas Mandou, Léo? que estão transferindo o seu endereço para Manda pro Nerópolis, Lucas aí. para Pirenópolis, porque lá eles conseguem ter o atendimento à saúde. É um grande Agora, problema. você imagina o caso de uma pessoa de situação financeira limitada que é transferido para fazer uma cirurgia em Uruaçu. Como é que a família vai acompanhar essa pessoa nessa... Eu tratamento citei aqui cirúrgico? no programa passado, eu tive uma amiga, isso aí não é fato que você não é fake, ela tive que acordar 5 horas para fazer cirurgia. Eu falei, que hospital? Ela falou, não, me pegaram, me levaram lá em Uruaçu, eu quebrei o tornozelo jogando vôlei, e aí ela fez a cirurgia em Uruaçu. Vamos- Eu não entendi o contexto, mas Vamos aí depois começar do você começo. explicar. E eu não vi nenhum vereador reclamar que tem gente saindo daqui para ir fazer cirurgia em Uruaçu. Ninguém falou porque- nada. É né? porque nenhum deles Não precisou precisa. fazer isso. Não, não só por isso, é porque a secretária municipal de saúde é filha de um vereador. Então está explicado esse compadrio todo, essas pessoas, o prefeito Roberto Naves, a secretária municipal de saúde, eles não têm sensibilidade para o sofrimento das pessoas. Isso nos causa indignação. Ó, gente, vamos lá. Você falou do Eli, e o Eli tem uma folha de serviço prestado pela saúde do município, e é uma pessoa que eu não entendo como que ainda está junto com a gestão Roberto Naves. Eu vou chamar o Eli para conversar, eu tenho essa intimidade, eu posso falar com ele. Agora, voltando ao assunto da saúde. Todos somos alienados, todos que aqui Mas tem estão... umas fotos aí, eu mandei ele passei pro Lucas. Veja se o Lucas Você consegue acreditou colocar. quando viu a foto, líder? Pois eu vi aqui. Dá pra acreditar? Isso é agora, né? Foi, Nesse me mandou momento sábado aqui, da manhã. 20 de janeiro. 20 de janeiro, as fotos estão aí. Desde 7 da Vamos ver manhã se a estão gente me consegue mandando reproduzir aqui na nossa TV aqui. Desde 7 da manhã O Lucas estão está me mandando. tentando lá, enquanto isso o Léo vai falando. E aí, Léo? Todos somos alienados.
eu quero pedir a Deus e tenho orado todos os dias para que ninguém adoeça na cidade de Anápolis. Ninguém mais adoeça. Porque se adoecer, está numa situação complicada. Eu estava algum tempo atrás na minha casa e eu já estava fazendo um programa que eu faço que chama Giro pela Cidade. E nesse giro eu mostro a situação da cidade de Anápolis, né? E aí recebi uma ligação do Fernando Valeriano. Vocês conhecem o Fernando Valeriano? Sim. Fernando Valeriano me ligou desesperado. Léo, estão precisando de você lá na UPA agora. Você vai ter que ir lá. Era 11h30 da noite, eu estava deitado com meu filho na cama, brincando com ele. Falei para minha esposa, meu bem, eu tenho que ir lá na UPA. Porque me chamaram lá, eu não sei o que está acontecendo, mas falaram que eu tenho que ir agora. Aí ela entrou no carro, junto comigo e os meus filhos. Ela foi dirigindo, né, meio assustada. Só para te ajudar, a ouvinte Sônia Borges está dizendo o seguinte: criticar sem propor o que deve ser feito é fácil. As críticas dos convidados de hoje estão mais para a dor de cotovelo. Tá bom. A Sônia, Um abraço, a Sônia é uma Sônia moça que foi Borges. processada porque ela perdeu o cargo, que ela maltratou uma pessoa acho que no Rápido, né? Essa, né? Isso, Ah, essa. tá. Ah, tá bom. Ela está dizendo aqui que as críticas estão parecendo mais que a dor de cotovelo, Léo. Já E foi aí? exonerada. É algumas dor de vezes? E a Sônia, ela tem crédito no programa de dar opinião, que ela é ouvinte nossa desde o início. Grande abraço, Sônia Abraço Borges. pra A gente Sônia. gosta muito de você. Ó, o Johnny Júnior está dizendo o seguinte: muitas pessoas estão reclamando de água suja e dando causa Calma. Eu tenho às tudo isso obras da cidade. documentado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Eu Johnny. tenho tudo isso documentado. Vamos lá. Eu preciso de um minutinho. Audiência ao vivo é bom por isso, tá vendo? Eu preciso só de Vamos um lá. minutinho para explicar o que está acontecendo na minha vida para as pessoas entenderem, né? Porque de sair de presidente de partido a doido da porta da UPA. Ultimamente é assim que estamos chamando. O maluco da UPA. Ih, chegou o doidão. É desse jeito que está acontecendo. Mas enfim, aí minha esposa me levou até lá e eu estava até medicado para dormir, mas fui mesmo assim, né? Eu tomei um remédio para dormir, estava com muita dor, Fabrício. Tomei um relaxante muscular. Mas não adiantou nada. Chegou lá, eu perdi o remédio. Porque o que eu vi lá não tem relaxante muscular que dê conta. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos mais ou menos umas 300 pessoas esperando às 6 horas para passar por um atendimento de porta. 300 é força de Para expressão? quem é não, um número eu contei. aproximado? Ó, aqui, ó, Léo, as imagens aqui. Você que nos assiste nessa manhã de sábado, a imagem agora, né, Nilson? Dia 20? Sim, 20 de janeiro. 20 de janeiro, Nilson. Hoje, 2024. Meu Deus. Por volta de... Calma, gente, vocês não viram nada. essas são as imagens ao vivo, né? O prefeito fez uma reforma, fechou o atendimento porta aberta. Tem uma emergência lá, um pequeno atendimento de emergência, mas realmente é muito pequeno, né? Mas é uma emergência para fratura e essas questões. Para atendimento de porta não tem. Eu acordei com essa imagem. Tem mais imagens, tem imagens piores do que essa. Essa imagem, ela foi planejada, essa situação foi planejada. Por quê? Isso aí é atendimento agendado. As pessoas foram agendadas para irem até esse lugar hoje. E são só 3 médicos para atender esse tanto de gente. E nesse momento não tinha nenhum médico nessa unidade, porque não tinham chegado. Agora, como é que você agenda esse tanto de gente para um lugar Isso só? é surreal. Essas pessoas estão aí sem comer, essas pessoas estão aí com dinheiro de ida da passagem, muitas delas não tem Cadeirante, às vezes, nem lá, como tem uma senhora- voltar, uma senhora que- idoso. uma cadeirante, lá, Essas ó. pessoas, sabe o que elas estão aí Segunda procurando? Queridos, até desculpa aí, né? Mas elas foram aí procurar cirurgia. É cirurgia de joelho, é de pé. E não tem cardiologista para fazer aquele exame que precisa fazer do coração. Risco cirúrgico. Não tem cardiologista. Não, se a pessoa, e tem muita gente de doença cardíaca precisando fazer cirurgia de coração também, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Outra foto. Mas não tem cardiologista na cidade de Anápolis. Eu recebi uma denúncia esses dias de um idoso de 82 anos que está esperando cirurgia há 15 dias, porque não tem como fazer cirurgia. Sabe por quê? Aquele de preto Nesse é conhecido, Alfredo ó, Abrão, É gente boa esse cara de preto. A gente pode depois até ouvi-lo. é do Mercado Municipal. Mercado Municipal. O grandão do Mercado Municipal. É, já foi candidato a isso. vereador. Ele era do DC, inclusive. Vou lembrar o nome dele aqui. Mas, pessoal, é importante a gente ter atenção no que eu estou falando, porque essas pessoas que aí estão, elas foram agendadas para fazer procedimentos cirúrgicos. Elas não deviam estar aí desse jeito. Isso agora, pessoal, você que nos assiste, ó. Elas não deviam estar aí desse jeito. Chegaram todas essas pessoas, tinha uma pessoa para fazer o atendimento do balcão. Se não me engano, agora tem 2, mas até poucos minutos tinha só uma. Essas pessoas são pessoas cardíacas, estão com o joelho quebrado, pé quebrado, tudo. São problemas de saúde inúmeros. E elas estão amontoadas em pleno... nós estamos tendo agora
dengue, chikungunya, Covid de novo, elas estão todas amontoadas, elas não comeram, elas não beberam, elas não sabem como é que elas vão voltar para casa, elas não sabem que horas que elas vão voltar para casa. Então, eu quero concluir. Senhor prefeito de Anápolis, Roberto Naves Siqueira, isso é desumano. Isso que está acontecendo aí, que nós estamos vendo, é desumano. E o senhor não é uma pessoa assim. O que está acontecendo, prefeito Roberto Naves Siqueira, o que está acontecendo com o senhor? Por favor, aceite a minha proposta de contratar mais 2 hospitais, que são hospitais privados. Faça lá o seu contrato, que o senhor já está acostumado a fazer contrato de privatização da saúde. Faça mais 2. Contrate mais 2 hospitais com atendimento de porta, porque apenas 4 médicos para atender 400 mil pessoas de 24 horas lá na UPA não está vencendo. Tenta pegar o telefone, lembrei o nome dele, é o Xadu. O Xadu, tenta alguém eu tenho contato achar dele. o contato dele, ver se ele pode fazer um áudio, porque ele estava lá, eu reconheci ele, se ele pode fazer um áudio aí do que estava acontecendo lá. A Sônia mandou uma mensagem aqui. Sônia, eu não fui desrespeitoso com você não, tá bom? E também acho que você não deve ser desrespeitosa com os nossos convidados aqui. Não é questão de dor de cotovelo, não. O que a gente está falando aqui é o retrato do que a população está vivendo na cidade. Eu sei que você é comissionada, tem cargo público, eu já passei pela prefeitura, sei muito bem como é que isso funciona e respeito você, respeito a sua opinião e agradeço a sua audiência. Mas o que o Círio e o Léo estão trazendo aqui é o sentimento de toda a cidade. Ontem eu postei nas minhas redes sociais, lá no @NilsonSouzaOficial, sobre uma situação de Mato Alto, numa escola do Filósofo, que a gente reclamou, a prefeitura foi lá e fez o serviço, a mesma pessoa me mandou e eu fiz questão de postar. Quando eu postei isso, surgiram várias outras. Nilson, vem cá, publica esse aqui do meu bairro também. Olha aqui no Maracanã, olha aqui no Itamaraty, olha aqui no Recanto do Sol. Então, o que nós estamos fazendo aqui, né? O papel que nós estamos fazendo aqui é o sentimento que a população está em várias regiões. Sentimento de abandono, de descaso, né? E a gente não tem dificuldade em fazer crítica, como não tem de reconhecer. Como ontem eu coloquei nas minhas redes sociais um trabalho da prefeitura que foi feito após uma reclamação na quarta-feira. Quando é bom, um elogio. Eu disse, olha, o trabalho, a gente falou, eu vi o trabalho foi lá e foi feito. Quero falar só uma coisa para concluir. Eu quero mostrar outros trabalhos que estejam sendo feitos. E eu vi o que o Nilson fez. Ele colocou o antes e colocou o depois. E não é só ali no Filósofo, não. Se você vai ali próximo, ali no Parque Brasília, se você vai ali no Jardim Itália, se você vai em outras regiões próximas, ali no Summerville. Não, vocês viram a estação de esporte que a prefeitura está fazendo no bairro Santos Dumont? Aquilo é coisa de outro mundo, Fabrício. Vi aquilo lá pra também. Gente que gosta de esporte, cara, aquilo ali é um sonho, mano. Agora você imagina fazer isso na Jaiara, lá no Recanto do Sol, são 20 bairros lá. Eu mostrei lá num giro que eu fiz por lá. Uma área pública enorme, abandonada. Se faz isso lá, Sirinho, pô, lá tem gente que compete nacionalmente, corrida, atletismo. Sabe onde que o cara corre? Nessa área pública abandonada, no meio do mato. Agora, uma coisa eu só quero para concluir aqui, até tive que pegar mais um pouquinho de café ali para dar uma acalmada, mas o fato é, como que a pessoa passa numa ponte de 125 milhões se ela estiver morta? Só dentro do caixão, né? Como que a pessoa faz qualquer coisa se ela está doente ou se ela morreu? Gente, saúde é prioridade máxima. Ô, prefeito, o povo vai morrer tudo e não vai votar no seu candidato. Não, viu? Morto não vota. Deixa eu fazer até uma lembrança aqui, Ciro Miguel, o Wesley conhece bastante, eu tive a oportunidade de conviver e sendo partidário ou apartidário, tem que reconhecer, né, o governador, ex-governador Marconi Perillo, né, que muito fez para o Estado. Ele me disse o seguinte, aquele dia que eu tive com o Wesley, a gente fez uma reunião. Ele falando sobre a questão de governar, ele falou assim, Fabrício, governar é eleger prioridades. Ele falou, a arte de governar, de você ser mandatário, é você eleger prioridades. Então entra dentro do contexto que o Léo falou. Será se... Tá bom. E aqui é bom a gente fazer esse real, seu Ciro, porque muitas vezes, lá na rua, vocês são contra a ponte que passa lá. Não, a gente quer que o progresso vá em todos os lugares. A gente está falando do valor. Pode-se fazer uma ponte? Claro que deve-se fazer uma ponte que vai melhorar a trafegabilidade, mas não precisa ser desse valor. Numa cidade onde sábado, olha lá a fila, olha lá, 8, 7 horas da manhã, você tem uma fila enorme. Chega naquela pessoa ali, Nilson, em cada um deles e pergunta, vocês querem mais médicos aqui no hospital ou você quer uma ponte de 125 milhões? Falar dessa questão do médico. Deixa eu só ler O contrato da UPA, aqui. 4 médicos para 400 mil Deixa pessoas. eu valorizar o ouvinte, outra e forma. os ouvintes vão assistindo aqui o nosso programa aqui
e vai vendo as imagens de hoje aí. Que tá parecendo o da Atena, né? Põe na tela. Põe na tela. Põe o link. E só para dizer aqui que a Sônia Bosch está nos assistindo, ela está dizendo aqui que não desmereceu, não desrespeitou ninguém. Ela me cita ainda dizendo que ela é ouvinte do programa, que desde o início do programa, pela minha amizade, Sim, isso é verdade. que me conhece, que quando eu fui preso, denunciado pelo Ministério Público, ela é uma das que mais me defendeu. Quero agradecer a Sônia, né, por saber, né, de fato, da nossa inocência. Tanto é que das denúncias que foram feitas a mim, todas elas eu fui absolvido. Então, Eu perguntei quem era a Sônia aqui, porque eu não estava me lembrando, me recordando de quem que era, Sônia. Eu não falei para desmerecer, não, Sônia. Eu só queria saber se era a mesma pessoa. Não, e ela é ouvinte nossa e Conheço, e hoje está nos esposa da assistindo. Sônia. Né, que continue, claro. Né, quero agradecer a defesa que ela fez de mim e deve ter feito até hoje. Muito obrigado, né, pela amizade, pela defesa em relação à minha pessoa. O Fernando diz aqui, bom dia a todos. Programa muito bom, a audiência está crescendo, com mais de 2.000 pessoas assistindo nesse momento. Poderia chamar também no próximo programa o Edson Tavares para poder participar. O Edson é Edson Pereira dizendo, o Eduardo Pereira dizendo que parabéns, Nilson, o debate que vocês estão fazendo da cidade, principalmente quem não tem cargo comissionado, saúde e educação. A Sônia sorriu, obrigado, Sônia. Aqui o Ayrton Chaveiro está dizendo que está nos Estados Unidos, em Orlando. Estou na escuta, meu amigo. Enfim, há outras mensagens. O Campim manda um vídeo dizendo aqui também. Vou ver se dá para rodar o vídeo do Campim. Olha aqui. Vamos voltar aqui. Olha só, olha a criança lá. Até aproveitando aqui a oportunidade de mostrar que o programa realmente, o jornalismo que a gente procura fazer é democrático, fica aqui o convite, né, para a secretária de saúde do município, Eline Rosa, participar do programa o dia que ela quiser. Se ela porventura não puder vir aqui no sábado, a gente faz uma gravação com ela externa, né, para dar o direito a ela de se defender. Fabrício, ela não está atendendo vereador, nem respondendo mensagem de Então, vereador. desculpa, então, não precisa vir então. Mas eu queria completar aqui aquilo que você tinha me feito a pergunta. Deixa essa imagem aqui para mim, tá? Vai repercutir nas outras imagens, mas vamos deixar... Olha o bebê ali. Ó. Até no final do programa, Samuel, as imagens do Alfredo Abrão de hoje pela manhã. Quando a gente fala... Cícero, eu não tenho procuração para defender a Eline, não. É uma amiga da gente, mas assim, eu acho que quando o prefeito não coloca a saúde do povo em primeiro lugar, o secretário fica de mãos atadas. Né? Quando o prefeito prioriza uma ponte de 125 milhões, né, talvez mais aditivos, de fato, outras questões vão ficando em segundo plano. O Nilson, mas tem questões que vão além da questão técnica administrativa, vai para o campo moral. Não tem condições de você sustentar uma secretária de saúde que é filha de um vereador. Os interesses da cidade estão... E aliás, que é fornecedor da prefeitura. Vai ver os contratos de fornecimento do Eli Rosa, das empresas do Eli Rosa com a administração pública. Então isso é um conflito de interesses muito grande. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar, com todo respeito à pessoa, mas ela é extremamente incompetente. Para ser secretária municipal de saúde de Anápolis, tem que ser uma pessoa competente. E ela não tem a competência, não tem o preparo técnico, não tem a experiência necessária para exercer essa função. Olha o resultado aí. Olha, deixa eu só para aproveitar esse adendo que o Ciro, e até reforçar o que ele falou do ponto de vista jurídico. Pode até ser que não há ilegalidade nela ser secretário, mas imoralidade há. Isso aí fere os princípios da Eu administração. não quero bater no Eliner nem no Eli. Não, eu quero que você fale quero um pouquinho. bater em quem coloca a corrente na coleira desse povo. Eu quero falar Eu com quero você. falar do prefeito, Tá, Léo, eu vamos quero falar do vice-prefeito. Léo, vamos falar aqui. Dos vereadores. Eu quero Exato. falar aqui, Léo, sobre a UPA. Nós estamos falando do Alfredo Abrão. Eu quero falar sobre Eu a tenho UPA. vídeo de lá, quer que eu te mando? Não, eu quero que você fale sobre a UPA. Fala. Vou falar o quê? Gente, Fala ó, o que você vamos tem ido lá e aí, como que é? Aí eu cheguei lá na UPA, tinham basicamente 300 pessoas para ser atendidas por 3 médicos. 300 pessoas por... Para ser atendidas Pois por é, 3 aí médicos. Não dá, né, gente? Aí Hã? não dá, não E dá. aí? Aí, sabe o que as pessoas têm lá? Quando você chega e começa a entrevistar, existem casos gravíssimos, mas a grande maioria é dor de cabeça, dor no estômago, dor no corpo. Onde que resolve isso, gente? É na UBS. É na UBS. E por que as pessoas vão para a UPA? Porque não tem postinho, não tem médico em UBS, não tem atendimento em UBS. Eu tô filmando e mostrando no meu Instagram, lá no @Léo de Anápolis, todas as UBSs. E todo dia eu vou na UPA, esses dias não tô indo muito porque me pediram, pelo amor de Deus, Léo, me dá uma folguinha que eu vou resolver. Vem dia sim, dia não. Eu, tudo bem, dia sim, dia não, então.
O Cirinho tem uma pergunta para você aqui. Agora, só para concluir a questão da UPA. UPA não é hospital. E dizem que lá é hospital. UPA é um atendimento de porta 24 horas. O único atendimento de porta 24 horas que nós temos em Anápolis chama-se UPA. Tem 3 ou 4 médicos, no máximo 5 médicos. Saúde colapsou. Que colapsou nós não temos. Não adoeçam. Não adoeçam. Tá. Pelo amor de Deus. Cirinho, o ouvinte, o telespectador está nos vendo dizendo assim, olha, procura para o Ciro Miguel, eu sou servidor público da prefeitura. E é para ser, a data base é para ser pago na folha de janeiro. Vai ficar para a folha de fevereiro esperando o prefeito receber o sindicato e conversar. O que você pode dizer sobre isso? Olha, primeiro dizer o seguinte, para a pessoa que ficar doente em Anápolis, nós vamos mandar todo mundo lá para a porta da União Evangélica. Por lá quê? para o gabinete do reitor. A União Evangélica que está assumindo agora a gestão até das unidades básicas de saúde. Mas a UPA não é evangélica não, tá? Vamos mandar tudo para lá, vai assinar o contrato. Agora, em relação à questão dos servidores públicos... O Alírio Júnior está dizendo aqui, ó, um abração, o Cirinho falou tudo. Conhece o Alírio Júnior? Alírio, sim. Então manda um abraço para ele. O Alírio Um abraço. Tá te assistindo aí nessa manhã. Daqui a pouco o Wesley e o Fabrício vão indicar onde é a melhor feijoada do sábado. Nós vamos lá. Hein, Wesley? Mas a situação é a seguinte. O servidor público municipal, ele tem uma responsabilidade muito grande no processo político de Anápolis. As eleições em Anápolis, elas são decididas conforme a manifestação do servidor público, por conta da quantidade de eleitores, daquilo que eles representam e porque são formadores de opinião. Os servidores públicos, eles, nessa gestão dos últimos 7 anos, eles têm sido extremamente desrespeitados pela administração pública. Sequer são respeitados, são recebidos. E aí o nosso reconhecimento ao presidente Grattoni, à presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Educação, a Márcia Bidala, ao Sindicato dos Trabalhadores também na Saúde, da administração escolar também. Enfim, todos eles têm, ao longo dos anos, buscado o diálogo com a administração, mas sequer são recebidos. Então não dá para você falar que vai haver uma discussão e vai haver o respeito e aplicação da database, que é uma lei, porque eles não são recebidos. Agora, é importante dizer também que os servidores públicos, eles apoiam determinadas lideranças políticas. Os deputados estaduais de Anápolis, que são 4, e a gente sempre discutiu isso, que deveríamos ter uma quantidade maior de deputados estaduais, eles não discutem os problemas de Anápolis. Eu acho que nem água de Anápolis eles estão bebendo, porque se eles estivessem bebendo água em Anápolis, eles veriam a qualidade da água que a população de Anápolis está sendo submetida. Em relação à questão dos servidores públicos, eles não falam do problema do ISA. Parece que não existe problema no ISA. O servidor público só interessa aquele que é ligado ao IPASGO. Então, o que precisa ser feito também agora, em relação ao servidor público, é uma avaliação concreta daquilo que nós temos hoje de representação política na Câmara Municipal, na Prefeitura Municipal e também na Assembleia Legislativa. Porque são essas pessoas que devem ter a voz, porque o político sem mandato, na verdade, ele é um marimbondo sem ferrão. Mas quem tem mandato deveria estar exatamente defendendo os interesses da administração municipal, em especial dos servidores públicos. Mas, já para concluir aqui, Fabrício, essa intervenção, agora há pouco você mesmo admitiu, eu não sei o nome do secretário de Economia do município. Não sei, eu confesso que não. E nós não sabemos quantas secretarias tem, quem são os secretários municipais, porque secretário municipal, Nilson, até pouco tempo atrás, eram pessoas com conhecimento elevado da situação em que ele vai representar, do ponto de vista técnico e até mesmo com atuação política. De preferência da cidade, né, Círio? De preferência da cidade. E por que vocês acham, deixa eu fazer uma pergunta para vocês 4, por que vocês acham que a Câmara Municipal deixou chegar a esse ponto, não criaram uma CEI, uma comissão de investigação, uma comissão especial de investigação? Por que a Câmara até hoje não tomou nenhuma decisão em relação ao que está acontecendo em Anápolis? Porque isso aqui, da forma que está sendo colocado, parece que é novidade, mas não é uma novidade. Para a cidade chegar da forma que chegou, colapsado, né, da forma que chegou na infraestrutura, no saneamento, na saúde, no esporte, nada foi feito. Não criou uma comissão de investigação, uma comissão especial de investigação. O que aconteceu? A Câmara vai estar fundada junto na opinião pública. Aí eu quero saber de vocês, a opinião pública. A Câmara fundou junto com a gestão? Quem leva o processo do Dominguinho tem direito de fala aqui. Você. Então, Vamos começar pelo Léo. Bem no Léo. Vai lá, Léo. Em primeiro lugar, a Câmara, a gente tem conversa de vereador, tem 200 cargos na prefeitura. Aí o cara vai falar? Não vai.
Eu sei que foi proposto uma comissão especial de investigação pelo Suender, mas só 2 vereadores assinaram ou prometeram assinar. Então, essa semana nós vamos bater firme na Câmara. Me processaram, agora vão me aguentar lá, todos os dias. E eu estou esperando sair do recesso também, que eu vou todos os dias. Né? Então, um vereador que tem 100 cargos na Câmara vai falar alguma coisa, Círio? Não vai falar, porque ele está comprado. Léo, eu vou dizer para você, eu Ele não foi acredito, comprado. eu não acredito que o vereador tem 100 cargos na Câmara. É porque você não acredita, porque é uma loucura, mas Você- tem história. Eu também não acredito. Tem história. E de vereador me contar. Olha, Agora, eu fui vereador. gente, Peraí, porque eu fui vereador, o Sirinho foi vereador. Eu, sinceramente, eu nunca vi falar. Quando falava que o vereador tinha 10 cargos, sei lá, porque o cara tinha 4 que era disposição, 4, 5 nomeação. 100 cargos Hoje, é um Wesley. absurdo. Olha, você sabe por quê? Porque se um vereador tem 100 cargos, são 23 vereadores, se você for fazer Ué, dentro quantos dessa margem funcionários aí, tem aí, dá Ana? 2.300 cargos. Quantos Se tiver, eu tô falando se tiver, ele tá com o mandato comprometido e, acima de tudo, com a moral comprometida. Prevaricou. Agora, o que eu acho é o seguinte: Anápolis hoje vive uma situação de necessidade de intervenção estadual. Hã? Anápolis vive uma situação de intervenção estadual. Uai. O governador Ronaldo Caiado tinha que vir aqui e colocar um interventor. Pelo menos na saúde. E essa é a minha briga. A conversa que eu quero ter com o governador, que eu estou tentando ter através do meu partido, através do Gustavo Mendanha, de pessoas que, inclusive, ele já sabe o que está acontecendo aqui, é para isso pedir, governador, nomeie um interventor na saúde lá. E se o senhor achar que está pouco, um interventor. Já passamos por isso, vamos ter que passar de novo. Não vai resolver. Tá esse ponto, Léo. Vídeo na internet não vai resolver, programa aqui não vai resolver, Léo. briga não vai resolver. Eu vou botar um carro de som lá agora na prefeitura essa semana, vou chamar o prefeito para conversar. Ele vai descer para conversar comigo. Depois, se ele não descer, eu vou na porta da casa dele. Eu acredito, deixa Agora, eu só o avisar. fato é, só resolve, a gente só vai aguentar até o fim do ano se tiver uma intervenção do governador Ronaldo Caiado. Deixa eu só complementar E isso. ó, Só pra dar um Anápolis é uma recado. cidade do estado dele e ele quer ser candidato a presidente. Pensa bem, Ô, governador. Léo, pro Sim, ouvinte responde. entender a dinâmica do Léo, e a gente é amigo, né? Antes de política, ele é conhecido agora como Léo de Anápolis, tá? Mas lá na nossa turma é Léo doido. Então fica a dica aí. Deixa eu responder a pergunta do Responde. Wesley. Desde o início, no programa na outra emissora, a gente sempre tratou, Ciro Miguel. Eu tenho vários amigos, aqui todo mundo tem amigos vereadores, né? Pessoas próximas que eu tenho respeito. Do ponto de vista, lá tem dona de casa, tem médico, tem advogado, tem empresário, enfim, tem professor, a gente respeita muito eles como pessoas. Mas a gente percebe, ô Nilson Souza, que infelizmente a gente fala isso com pesar, a gente não fala isso com festa. A Câmara Municipal de Anápolis se apequenou, né? Não se apequenou do ponto de vista de ações de fazer, mas na sua omissão, né? Omissa. Muitas coisas. Prevarica, né? Do ponto de vista jurídico, dependendo da situação. Então a gente percebe que falta muito, e aí cada um deles terão as respostas. Aqueles que se candidatar à reeleição Fabrício, terão as respostas nas urnas. Tem um pensador que diz que, me corrija se eu estiver errado, Ciro, para que o mal prevaleça, basta apenas que os bons se calem. É omissão. Então, assim, para concluir, passar a palavra e a pergunta do Wesley, eu sinto muito falar, a Câmara Municipal realmente se apequenou, eu esperava muito de alguns vereadores. Puxadinho do governo. Achava que... Eu acho assim, você não tem que ser base do governo, do prefeito, você tem que ter base do povo. Claro que tem matérias que você tem que votar com o prefeito, mas Sair algumas- agora da base do prefeito é fácil, né? aí fica muito fácil, né? Na Lançar hora que candidato a prefeito. aí fica muito fácil. Então, assim, eu acho que faltou muito, né? A Câmara Municipal se apequenou e, infelizmente, a gente espera que no próximo mandato, aqueles que se colocam aí como pré-candidatos, como o Nilson Souza, como o Ciro Miguel e tantos outros que se colocaram como pré-candidatos, tenham essa consciência da importância da Câmara Municipal. A Câmara Municipal omissa é um povo rendido. Ciro Miguel. Eu vou chegar na questão da Câmara, mas antes eu queria só complementar aquilo que a gente estava debatendo aqui com o Fabrício. Primeiro passo, Wesley, quando se elege um prefeito, e a gente observa isso, é aquela expectativa de quem será o secretariado. Então, após a eleição, período de outubro, novembro, a gente começa as especulações. Então, quando é janeiro, comecinho de fevereiro, quando anuncia o secretariado, é uma expectativa muito grande na cidade de Anápolis. Desde o primeiro governo do Roberto Naves, essa foi uma marca que ele apresentou, um secretariado medíocre, na média, medíocre. Por que ele fez isso? Por insegurança. Em nenhuma área da administração ele colocou uma pessoa que fosse uma referência.
Pessoas de Anápolis mesmo, não vamos nem falar de buscar em Goiânia, Brasília, mas pessoas de Anápolis que são referências nas suas áreas. Ele não buscou nenhum desses. Buscou pessoas subservientes em todas as áreas. E de lá para cá veio tocando esse samba do crioulo doido. Tem áreas que a gente não percebe ou sente pouco, como a cultura, como o esporte, diretamente no primeiro momento. Mas tem áreas como a saúde, em que as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais, ou por falta de assistência, por falta de competência, não por falta de recursos. E aí o papel da Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma. A questão não é ser vereador de situação ou de oposição. Nós já fizemos muitos debates lá como vereador de situação, apoiando a administração. O próprio Wesley, em vários momentos, apoiou a administração da época, mas nunca deixou de lado o seu papel crítico, de pontuar as questões. Porque você não pode ficar pensando assim, o vereador tal apresentou tantos projetos de leis, isso, aquilo. Mas o debate, a função legislativa de se discutir o problema da saúde pública em Anápolis, por exemplo, que é uma questão concreta, essa questão do dinheiro do PROCON, por que não chama lá o secretário e fala, você trouxe esse dinheiro para a conta da administração centralizada, você vai investir esse dinheiro aonde? Mas nós não sabemos sequer quem são os secretários municipais. E eu digo mais, os próprios vereadores também sequer conhecem quem são os secretários municipais. Não sabe nem quem que são os vereadores? Então esse debate em relação à Câmara Municipal, de fato, é essa composição, e aí é um reflexo, na minha opinião, do aumento de vagas. A cidade cresceu e, do ponto de vista democrático, é importante ampliar o número de vagas na Câmara Municipal, mas o fato é que está comprovado, pelo menos pelas últimas 2 legislaturas, que o aumento na quantidade de vereadores, ele não representou uma melhoria na qualidade do serviço prestado pelos vereadores à população. Infelizmente, essa é a realidade, e a gente espera que o povo possa amadurecer a cada dia e votar melhor, escolher melhor os seus representantes no Legislativo. Agora, do ponto de vista político, na verdade, o que nós sentimos faltas é de uma oposição na cidade. E aí, a Câmara Municipal, ela não age, ela reage da mesma forma. E aí, como eu disse no início, o Partido dos Trabalhadores, o PT em Anápolis, é que tem a responsabilidade em liderar essa oposição no município do ponto de vista partidário. Agora, o que nós não vemos isso por parte do PT, e o reflexo disso é exatamente no comportamento dos vereadores, que são 2 vereadores do PT na Câmara Municipal, e que ao longo desses anos sequer levantaram a voz em defesa da população. Porque o PT tem que despolarizar o negócio. O primeiro que o Roberto não é de direita coisa nenhuma. Ele é melancia. Ele começou lá na... O quê? Melancia. Verde e amarelo por fora e vermelho por dentro. Isso aqui. Não tem esse negócio. Ciro, você me perdoa. Vamos andar pra frente. Não tem história de PT ter PT é um que nós temos que varrer daqui também. Inclusive, Rimei, foi um prazer estar com você aí nesse evento, que o Ciro estava também. Eu quero conversar mais com você, Rimei. Eu sei que você não vai ficar aí nesse partido que te humilhou. Você está fazendo um trabalho de oposição muito bacana e nós vamos conversar mais. Não, o PT não tem responsabilidade de nada. O PT não teve responsabilidade da cidade quando esteve aqui gerindo, vai ter responsabilidade com a oposição. Quem tem que fazer a oposição é o povo e esses vereadores que foram eleitos para representar o povo. E você também, Cirinho. Não, Léo, mas a discussão aqui está partindo da composição da Câmara Municipal. Então, os partidos que estão representados na Câmara Municipal é que tem essa principal responsabilidade. Que partido? O vereador compra partido para ser eleito? Chamar a responsabilidade. Exatamente, eles que têm mandato. Eu quero abraçar aqui a nossa audiência, o Cabo Luciano, o Lute Parcerias. Obrigado, Luciano, acompanhando a gente aqui e tantos outros. Gente, infelizmente não temos mais tempo. Agradecendo a nossa grande audiência no programa de hoje. Ciro Miguel, muito obrigado pela presença. Volte mais vezes. E até um próximo programa. Qual que é a sugestão da feijoada? Como é que é? Vai sortear uma feijoada Lá aqui? na sua chácara. Não vai ter, não? Bem, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, Nilson. Dizer que eu estou à disposição para participar quantas vezes. Passa rápido, Serinho. Exatamente. Passa rápido. A gente acha que 1h30 vai demorar, mas passa Não, é rápido. rápido. E aqui quem gosta, vê. E quem não gosta... ouve sempre e também vê sempre. Vocês viram ele, quem gosta está assistindo, e quem não gosta está assistindo também. E aí dizer, tranquilamente, que nós não temos dificuldade nenhuma em fazer o debate. O debate não é feito com as pessoas que concordam com a gente, não. É com aqueles que também pensam diferente. E nós temos esse respeito por todas as pessoas que pensam diferente. De maneira especial, deixar um abraço aqui para o Leandro Garcia, Ótimo. que está acompanhando o programa. Tivemos ontem na paróquia de São Sebastião, na 63ª festa. Festona, Abraço a Nilson. todos lá, hein? Festa grande, festa boa. Coisa boa, um abração. O Leandro é o lá. homem, o Leandro junto com o Iraí é o homem do arroz carreteiro. O cara é bom na cozinha. Ele é fera, ele é fera. Abração pro Iraí Ele é do também. Cursilho também, né? Cursilho também. Decolores, Leandro Garcia. E também um abraço também ao psicanalista
ao filósofo Vanderlei Teles, Bom, tá que assistindo. não perde o programa, tem uma Não, atuação crítica nas redes sociais e, sem dúvida, uma pessoa que contribui muito com o pensamento político na cidade de Anápolis. De pessoas assim, com qualidade, é que nós precisamos e precisamos nos juntar a essas pessoas para fazer o resgate que Anápolis espera de cada um de nós. Leonardo Batista, o Léo de Anápolis, publicitário, pré-candidato, nomeado aí o Guardião da Saúde Pública. Guardião do povo, Guardião pode do ser? Povo. Ó, vou patentear. Essa Eu daí sempre- Você fala que eu sou publicitário e eu sempre, quando chegava um pré-candidato para fazer consultoria, chegava com essas histórias e falava, bicho, para com isso. Isso agora sobrou para mim. Estão me chamando de Guardião da Saúde, Guardião do Povo, Léo de Anápolis. Fala pro Nilson que a Jaiara vai salvar. Né? Ah, Jaiara, da Jaiara pro mundo. Só Léo, da Jaiara. obrigado pela presença, Só da Léo. Jaiara. Eu que agradeço, não falei 10% do que eu queria falar aqui, porque realmente são muitos assuntos Mas problemáticos. vai voltar. Voltarei. Claro. Voltarei. É? E ó, uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Marrula. Sírio, um prazer muito grande poder estar aqui com você, ao seu lado. Nós, lá da Jaiara, temos um respeito. Você já foi e é o nosso herói da Jaiara, o único vereador da região, muitas vezes. Nós te respeitamos muito, muito mesmo. Um cara que é letrado, espero que volte para aquela casa. Assim como esperamos o Nilson, o Fabrício, o Wesley, pessoas desse nível lá naquela Câmara Municipal. Gente que queira debater, né? Queira Não só trabalhar. beijar a mão do prefeito. Queira trabalhar. O programa Anápolis Debate tem essa filosofia. Nós viemos aqui para o Estúdio Sigma justamente pela independência, por poder provocar discussões que não seja debaixo de uma tutela, debaixo de Bastão. de um bastão. Nós saímos das ondas sonoras dos rádios para estar aqui. Saíram ou foram expulsos? Convidados a te retirar, né? Léo, Mas obrigado, o Léo. fato é o seguinte, eu quero agradecer demais. Tem muita gente para mandar um abraço. Eu quero abraçar toda a minha equipe, meus amigos e principalmente a minha família, minha esposa, meus filhos, que é quem tem dado suporte nessa luta maluca que eu entrei Abraça, e Léo. não saio mais. Adriana Pereira está dizendo assim: Ciro Miguel disse tudo. Em administrações anteriores, todos sabiam quem eram os secretários, onde encontrá-los e da competência de cada um. Hoje ninguém sabe quem são e aonde estão. A Suzana Silva diz aqui: morei a infância toda próxima ao Hospital Municipal. Aquele antigo, feio, que foi condenado e fechado. Mas lá se fazia tudo. Hospital de verdade. E porta aberta. Gente, né? olha, que hoje só tem a UPA que o Léo tá lá. Agradecer esses milhares de ouvintes que participam, que dão testemunho, que relembram, que lembram. Essa é a importância da gente poder... Esse é o motivo, né, Nilson? Nós estarmos Sem aqui. dúvida. Doutor Fabrício Souza, excelente final de semana. Obrigado, Nilson. Agradeço o Wesley, agradeço em especial ao Ciro Miguel, ao Léo. Foi um programa enriquecedor. Realmente é uma aula particular estar com vocês. Realmente vocês debatem, sabem de propostas, discutir a cidade. É disso que a gente precisa, é disso que a cidade precisa. Agradecer aqui a todos aqui do estúdio, na pessoa do Lucas. E, claro, ao ouvinte, ao telespectador que nos acompanha. É um prazer, uma alegria muito grande. Até o próximo sábado. Hoje o nosso amigo faria mais um ano de vida, né? Nosso amigo Fábio Escobar. Sim. Lutador, guerreiro. Fabinho, onde você estiver, sabe que nós estamos aqui lutando pela cidade igual você estaria fazendo agora. Wesley Silva. Agradeço você, Nilson Souza. Guarda esse nome, hein? Agradecer ao Ciro Miguel, ao Léo Batista, Léo de Anápolis, doutor Fabrício, meu dileto amigo. Registrar a ausência do doutor Afonso Celso. Hoje nós demos folga para ele, mas no próximo sábado estará conosco. Ao Samuel, ao Lucas, a Leidiana. Muito obrigado a você, esses milhares de ouvintes que estiveram conosco, nos assistindo, nos vendo. Quem gosta, ouve. Quem não gosta, ouve também. Quem gosta, vê. Quem não gosta, vê também. E no próximo sábado, já com também novos 2 convidados para estar conosco aqui. Confirmar a presença do Rinei e também do Elber Sampaio. São 2 lideranças que querem discutir a cidade. E nós vamos estar no próximo sábado aqui confirmando com eles. Você estará conosco, nos assistindo e levando para você a melhor informação, o melhor debate, se Deus quiser. Nós agradecemos aqui a participação, a audiência de todos. A mandar um abraço aqui à equipe do Diário da Redação.com.br, dando sempre cobertura aos debates que são feitos aqui no Anápolis em Debate, por meio de matérias, divulgando e ainda mais dando mais força ao trabalho que fazemos todos os sábados por meio desse canal. Agradecer aqui ao Estúdio Sigma, né, os 7 Minutos, Revista Planeta Água, todos os reprodutores do programa, a produção do Samuel, na direção do Lucas, da Leidiana, e agradecer principalmente a você
que pode ver e rever o programa quantas vezes quiser, disponível na internet, através das nossas plataformas digitais. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até o próximo programa.